abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. Boa noite, meu pessoal, meus ouvintes. Está no ar mais um podcast Fala Remígio. E hoje a gente tem o grande prazer, para encerramento do último podcast do ano, entrevistar doutora Janine Vitório, advogada, ex-chefe de gabinete, excelente articuladora política. E a gente estamos aí lutando. Hoje a gente vai fazer um levantamento, né, sobre as gestões das últimas 3 que vêm de lá para cá, avaliações, opinião, enfim, alguns esclarecimentos, entendeu? Boa noite, doutora Janine Vitório, seja bem-vinda ao podcast Fala Remígio. Boa noite, meu amigo, você tanto que fez me trouxe, hein? Sempre um prazer. Boa noite a todos que estão nos assistindo e vamos começando, né? A gente vai olhando, fazendo... Como diz o ditado, eu nem estou pronta, nem preparada, nem querendo, mas a gente conversa. Eu tenho que dizer que você já veio pronta. O seu conhecimento, para quem lhe conhece de perto, sabe o tamanho do seu entendimento e da sua preocupação com o nosso município, sempre torcendo para que as coisas boas aconteçam em nossa cidade. E hoje a gente vai fazendo uma avaliação para que o pessoal tenha um entendimento. Vamos fazer um tipo retorno ao túnel do tempo, para que o pessoal faça umas comparações, aqueles que nos escutam, que está assistindo esse podcast. Doutora Janine, a gente começa fazendo uma avaliação, né, na sua visão, assim, no seu conhecimento, como foi, mais ou menos, a gestão que foi iniciada de 2005 a 2008, né, a gestão Cláudio Regis. Eu acho que a gestão de Cláudio Regis foi a 2012. 2005 a 2012. Certo. A gestão de Cláudio Regis, assim, do meu ponto de vista, já começou um pouco bagunçada.
Certo. Porque já veio naquela fase de que quem ganhou foi Dr. Passos. Tô entendendo. Aí Cláudio tomou, então já causou aquela revolta grande. Uhum. Mas a partir do momento que ele assumiu com muita força, com muita garra, ele tinha muita vontade, tinha por trás, né? Sempre vem tendo Aguinaldo. O respaldo, né? O respaldo de Aguinaldo. Então, ele caminhou ali, eu acredito que o primeiro mandato dele ainda foi bem equiparado, foi um mandato tranquilo. Ele conseguiu investiu em calçamento, ele conseguiu a construção lá do Geraldão, que vinha parado há muito tempo, né? Passou por outros gestores e nenhum construiu. Então, veio também a maternidade Bela Vista, a creche do Matadouro. Tenho lembranças disso, sim, com certeza. O Matadouro foi desativado, que realmente era um local ali inapropriado. Perfeito. E foi construída aquela creche. E também ele foi conhecido também pelos grandes eventos que faziam, né? No 31 de março, grande festa, 31 de março e o Réveillon. Certo. Mas aí veio a mudança, que eu sempre digo, como a gente estava conversando agora há pouco, parece que o segundo mandato aqui em Remígio nunca dá certo, né? É sempre um atropelo, um atropelo. Eu acho que o prefeito André é quem está fazendo aí uma diferença nesse segundo mandato, até porque o segundo mandato dele é o primeiro. É o verdadeiro, é verdade. Então, no segundo mandato dele foi que, assim, ele perdeu totalmente o prumo. Ele, acredito no caso, nos últimos 2 anos. Pode ser. Foi, nos últimos 2 anos começou aquele certo desequilíbrio, né? Que foi mostrando ao povo, ao pessoal, começou a ter aquela visão. Desmotivou ele perdeu aquela vontade, mesmo tendo um Aguinaldo por trás, que ainda, na época, era ministro, né? Das cidades. O ministro das cidades. Então, quer dizer, Aguinaldo ali por trás ainda mandou muita verba para ele, mas ele não teve mais o interesse de continuar, de correr atrás, de organizar, de pôr em prática. Então, com isso, ele conseguiu a reforma da Lagoa Parque com Aguinaldo. Foi ele que conseguiu. Certo. A creche do Dr. Passos, a escola do Coelho, as academias de saúde do Freitas, Lagoa do Mato e Lagoa Parque. Aí vem ônibus junto ao governo do estado, 2 carros junto ao Ministério da Educação, o conjunto Monsenhor Fidelis e o conjunto Mãe Rainha, o PSF da Padre Cícero. E também tem a questão do pronto atendimento, né? Sempre há aquele questionamento do pronto atendimento. Exatamente, aquele impasse. Na época, o secretário de saúde era Martinho Laureano. Eu acho que muita gente já comentou aqui, já falou, né? Tudo mais. Então, quando houve a reunião para definir aonde ia ficar o SAMU, aonde ia ficar um pronto atendimento base, então Martinho, quando viu que vinha um SAMU para Areia, vinha um SAMU para Arara, então ele estrategicamente pensou, não, Remígio por ser um polo, né, por poder dar um suporte ali, um tratamento de emergência, porque o pronto atendimento é isso. Exatamente. Então eu escolho o pronto atendimento. Na época ele não quis o SAMU. Mas aí já estava no final do governo, já estava tudo, foi o que eu disse, aquela bagunça que não tinha mais como organizar. Então ficou tudo isso encaminhado, mas não teve o interesse de concluir. Certo. E junto a isso a gente, né, observa assim que são questões que ficou assim muito marcada no governo de Cláudio, que até na campanha de 2020, né, procurou até evitar falar sobre isso, que foi a questão dos consignados, certo, né, que quando ele quando ele pagou os servidores e repassou, a gente tinha na época, no mês de dezembro, mais ou menos, de 2012, 284 servidores com consignados. Então, ele, nesse período, ele fez o repasse ainda dos consignados, porque o consignado é assim, você faz aquele empréstimo, então, o valor é consignado, porque você é um servidor efetivo, né, faz via município, então fica lá, o valor é retido e repassado para a Caixa Econômica. Então, nesse período, ele fez de 182, ele conseguiu fazer, dos 284, ele conseguiu fazer o repasse de 182, mas deixou ainda 102 servidores sem fazer o repasse. E esses servidores foram para o Serasa.
Então, causou um caos muito grande, porque você, na confiança, que seu dinheiro foi descontado, por que não foi pago o seu consignado? É verdade. Então, causou um caos muito grande nesse período de dezembro. Aí veio a questão dos salários atrasados de novembro e dezembro. Que houve realmente esse atraso de salário. Realmente houve. Foi em torno de 392 mil reais desse atraso de salário. Quer dizer, não foi só o governo de Paulinho que deixou aquela marca do governo do atraso de salário. Certo. Então, Cláudio vinha e quando foi no último ano, ele ocasionou esse atraso de salário de 392, que na época, em 2003, quando a gente assumiu, né, na gestão que a gente fez parte, esse valor foram chamados todos os servidores que não recebeu, foi feito um acordo e esse valor foi pago em 6 parcelas. Então, quer dizer, houve o pagamento, mas o atraso houve. Outra questão, a gente teve também a questão dos fechamentos do PSF por irregularidade, causou um caos, né? Isso tudo que foi acarretando, né, Jandine? Já nos últimos 2 anos de mandato, que começou a coisa, perdeu o controle, e aí começou desenfreadamente... A maternidade, que seria um grande feito aqui, Remígio precisa de uma maternidade. Demais. Quer dizer, quanto tempo, eu acho que agora tá certo, algumas crianças ainda nascem no PA, que não é o local apropriado, mas a quantidade de gente que tem que se deslocar para ter menino, então foi feito ali o prédio da maternidade por irregularidades, não pôde, foi comprado equipamento e tudo, que inclusive foi usado no pronto atendimento quando ele foi aberto, os equipamentos que estavam lá, e acabou que não foi aberto, que ficou aquele tabu, né, o elefante branco. Foi ganhou esse nome, branco. Exatamente. E a gente teve também a transferência da folha de pagamento do Banco do Brasil para a Caixa Econômica. Ali foi um balde de água fria ali no comércio. Foi tirar de Remígio e jogar para a Esperança. É verdade, né? É verdade. Então ali houve um verdadeiro atraso, um verdadeiro retrocesso nesse sentido. Grande, muito grande, porque não prejudicou só os servidores que começaram a ter que se deslocar para receber seu salário em Esperança. Não, prejudicou todo um comércio. Porque a gente sabe, se você está ali, você recebe seu salário ali, muita gente já sai, já paga uma conta, vai pagar, já quer comprar outra coisa. Então, gera aquele, né? A movimentação do comércio. Então, isso esfriou muito, muito. Que passou a acontecer em Esperança. Passou a acontecer em Esperança. Quem saía da Caixa não ia esperar para vir para Remígio. Lá mesmo fazia suas compras, como os mercados hoje entregam em casa e tudo. Então, a facilidade que poderia ser em nosso município ficou dentro da cidade de Esperança. Ficou dentro de Esperança e Remígio saiu, mais uma vez, muito prejudicado. Dizem que houve a venda, né? A venda dessa folha, que até hoje a gente não sabe em que foi empregado esse dinheiro. Exato. Né? A gente não foi explicado, nunca houve uma explicação plausível do que aconteceu com esse valor, mas que houve um prejuízo muito grande, muito grande. E também a gente tem que falar da questão do IPSE. Então, uma questão muito debatida mesmo, realmente. O IPSE... E nisso a doutora tem conhecimento, viu? O IPSE, ele veio, quer dizer, ainda se equilibrou o primeiro mandato, tudo bem, foi ali, equilibrou, beleza. Quando foi no segundo, ficou aqui, ele deixou de repassar a parte patronal. O que é a parte patronal? É a parte que tem a parte que o servidor repassa, né, que é descontado, e tem a parte que o município repassa. É conhecido como a parte patronal. Então, no total, ele deixou de fazer o repasse de 785 mil reais para o IPSE. Então, isso é outro baque. Quer dizer, você está tirando ali de um caixa que vai servir para a aposentadoria dos servidores. Vai deixar, né? É um fundo, vai deixar de estar rendendo. Então, o governo de Cláudio, ele começou um pouco ruim, teve uma parte boa, que foi justamente essa questão dos calçamentos, de algumas obras que ele concluiu, que ele fez. Até naquele tempo, né, doutora, a gente brigava muito pela saúde 24 horas. E quando quiseram acordar para mostrar isso, tentaram passar uma coisa que não decolava, que no caso era a Casa da Cidadania, tentaram dizer que era um plantão 24 horas, quando na verdade não existia realmente. Que foi o PSF, Paulo Vitório, né? Exatamente. Que Cláudio... São pessoas para a gente alinhar o pensamento ao outro, quando a gente for avaliar a próxima gestão, a gente saber que uma coisa foi pegada da outra. Que Cláudio homenageou na época, inclusive, o meu avô, né? Que foi o segundo prefeito de Remígio. Exato. Então, ele foi homenageado aí nesse PSF. Mas aí, como você disse, nesse período,
Então, na última hora, o que é que a gente faz? O que é que a gente Já faz para ter um estava em fim de atendimento? mandato, já queria dar uma satisfação para lhe dar a campanha. Deixa aberto 24 horas, PSF. Tá ali central, a gente faz aquele movimento. Não deu certo. Não ficava aberto, ficava encostada com uma pessoa lá dentro. Aí depois tentaram decolar o hospital do Dr. Passo. Foi. Já no final, na campanha, já tentaram emplacar isso, que também foi Tentar um caos. fazer um convênio, né? Exatamente. Para utilizar lá. E acabou sendo um caos, né? Um Que caos, foi algo que só durou um espaçozinho. No tempo da eleição. E a gente chega ao período eleitoral. Aí é onde começa a esquentar as coisas. Período eleitoral, quem vai? Chega Dona Célia com toda a força de Vitória. A Dona Célia chegou, era todo mundo muito empolgado, agora é a vez, a gente agora vai vingar. Todo mundo, quer dizer, era uma empolgação muito grande. Dona Célia era o nome que estava em auge. Sim, com certeza. Mas aí, por mal orientações, que realmente ela foi muito mal orientada e acabou cedendo, acredito que se Dr. Passo estivesse vivo, como muitos dizem até hoje, eu escutei isso hoje no Remis Ligado, isso não teria ocorrido. Então, houve aquela junção, Paulinho do Alumínio, foi, exatamente. Dona Célia e Cláudio Regis. Foi. Aí isso aí foi o ápice. Foi a chama que articulou, que proporcionou a força do próximo gestor. Foi a vitória do próximo gestor. Exatamente. Porque esse conflito já ficava provado que há muito tempo, toda vez que se unisse dois partidos opostos para tentar uma bandeira, pelo menos em Remígio não conseguiu dar certo. A gente teve outra. Foi de Dona Célia com o Neto Bronzeado. Exato. Que ela perdeu porque se uniu. E aí veio Paulinho se elegeu. Foi, aí Paulinho se elegeu. Se elegeu. E exatamente. Essa se repetiu na próxima, aí em 8 anos à frente, ela voltou a se repetir com uma junção que até hoje o pessoal guarda na história, o pessoal lembra, né, doutora? Que nessa junção, alguns líderes foram, mas os eleitores... Não foi. Os eleitores não aceitaram. Porque foi muito sofrimento. Houve uma dor muito grande. O povo sentiu aquela dor muito grande. O povo foi para as ruas, fizeram um protesto na frente do fórum, queimaram. Ficou muita gente processado. Exato. Por uma luta... Exatamente. Que travaram, ficou muita gente processada, muita gente tem aquela mágoa, porque ficou respondendo. Exatamente. Ainda, entendeu? Enfim, quer dizer, então doutora. Teve esse sofrimento. Então o povo, né, ficou frustrado. Como é, Dona Célia? O momento é nosso. Como é que a gente vai para ali? Exato. Então, em razão disso, a gente quando começou, né, na campanha, a gente começou meio não, desacreditado. E foi crescendo, Vinha uma grande tentativa de uma luta, a gente reconhece, uma batalha que não foi construída em cima da hora. Ela vinha uma construção para chegar ao objetivo. Vinha uma construção anos, que a gente tem que tentativas ver. Tentativas via Dr. Raimundo, um grande abraço. Né, isso que eu ia dar agora, um grande abraço, um grande homem. Dr. Raimundo é uma pessoa exemplar. Marenilson, quer dizer, Marenilson também um grande articulador, uma pessoa excepcional, casado também com Seracilda, que é minha prima. Então, eles já tinham essa base, eles já tinham essa articulação. Aí houve construída a escada. Aí foi quando degrau. Foi quando se juntaram, que até meu pai disse que, né, a quem eu mando também um abraço muito grande, uma pessoa que eu respeito muito, que é o meu pai. Então, ele disse que na época eu não participei dessa reunião e ele até disse a André, o nome é o seu. Você precisa ser o vice. Sim, um momento, ela vai desbloquear aqui o celular. Pronto. Então, quer dizer, houve aquela formação toda e a gente passou por muitas coisas, quer dizer, a gente passou pelo aquele desacreditamento, né? A gente foi desacreditado ali e começou todo mundo a entender que aquela junção ali não dava certo, que a gente tinha que mudar e a gente começou a virar, a gente teve fato de desmontar palco lá na Baixa Verde, de acabar na Lagoa do Mato, que foi quando... Diante de tudo isso, porque às vezes existe os esquecimentos. Muitas pessoas pensam que se constrói um projeto de poder, um plano, sozinho. Não se constrói. A gente está fazendo um resgate um pouco da história para as pessoas que estão envolvidas na política ter o conhecimento. Estamos começando pela gestão de Cláudio, vamos chegar na gestão Cultivando Amor por essa Terra. Vamos adiantar para frente e vamos chegar à atual, que é para o pessoal ter um entendimento da história. Muitas pessoas vai muito pela emoção.
Mas verdade. talvez muitas coisas que vai ser dita aqui, que estão sendo ditas aqui, muitas pessoas não tenham conhecimento de como aconteceu. Não Prossiga, sabe, né? doutora. Não sabe como foi construído ali. Exato. Como precisou de um Dedé ali na área rural, fazendo aquele levantamento, vendo aonde a gente podia chegar. Como precisou de todo mundo colocar a bolsa nas costas. E como precisou do jurídico ficar lá junto. A Justiça Acompanhando. Eleitoral, que você sabe como foi lá o Rojão. Demais. Você se lembra o que a gente passou ali? Muito. Então, quer dizer, a gente passou por tudo isso. Veio a vitória. Aí a gente entra nessa sequência da análise para fazer uma avaliação na gestão 2013 em diante, que no caso, se é a gestão do eleito prefeito Chió, nome da gestão Cultivando o Amor por essa terra, que eu tive sim o prazer de fazer parte, como doutora Janine, e muitas pessoas aí maravilhosas que fizeram parte de uma gestão que se chamava Uma Família. É verdade. Se chamava Uma Família. Essa história eu conheço detalhadamente e tenho toda registrada dentro dos meus arquivos, né? A cidade do bem viver. A né? cidade do Bem Viver Do foi Bem Viver. da sequência, né? Então foi um. Cultivando amor por essa terra e depois da reeleição. Foi? Foi. Foi, Foi. exatamente. Então, quer dizer, aí ganhamos. Isso. Então, pronto. Então, foi formar um grupo. Então, foi um grupo, quer dizer, aquele grupo ali estava todo novo. Era um grupo que vinha novo. Todo mundo Quer com dizer, garra de trabalhar. vinha todo Dedé- mundo, não tinha ninguém pegado de dentro. Viu? Um grupo totalmente novo assumir o município. Vinha Dedé com muita vontade para renovar o esporte, que também estava ali sucateado. Aí veio Sheila, se lembra de Sheila, da Secretaria de Saúde? Lembro de Veio todas as pessoas maravilhosas. pra articular É o Dênio, não, era o secretário de saúde. Valdênio já Valdênio. veio depois. Foi, exato. Mas Sheila já veio com a missão de resgatar, né? Resgatar já essa verba que Martinho Laureano tinha conseguido. Então, Martinho Laureano conseguiu a verba do pronto atendimento. Então, Sheila veio com a missão de regularizar. Aí eu estava na chefia de gabinete, a gente teve, né, quem mais que participou? Vai lembrando Dentro aí. do governo? Alexandre Sim, Pebinha, Alexandre Pebinha. grande pessoa. Teve Nilson na educação. Nilson na educação. Júnior Júnior do PT na agricultura. Na agricultura. Isso, entendeu? Isso. A gente conhece tudo, que a gente participou dos planejamentos, a gente sentou dentro da linha. E aí a gente construiu, porque na época a gente tinha encontrado o município em final do segundo mandato. Toninho Prossiga. Pitombeira, a quem eu mando um Ipsé, grande um abraço. grande abraço. É, um grande abraço, é um grande amigo. Também no Ipsé. Foi uma Prossiga. pessoa, assim, exemplar também ali no Ipsé. Então, a gente teve esse grupo, era um grupo muito unido. Nayara, na administração. Também. Né, a filha do prefeito, a quem a gente manda um abraço também. Então, era um grupo totalmente unido. Eu me lembro que a minha indicação... eu me lembro que, na minha indicação, ela foi feita via Marenilson. Marenilson, uma pessoa que eu gosto muito, quer dizer, ele foi quem indicou, ele foi quem viu o trabalho da gente na época da campanha e disse, não, ela é a pessoa para estar ali na chefia de gabinete. Passei 2 anos na chefia de gabinete e depois mais 2 anos na assessoria jurídica, né? Porque é o seguinte, o pessoal às vezes não leva em conta e não busca resgatar a história para ter um entendimento de como as coisas aconteceram. Numa época em que a gente chegou para arrumar a casa. Em todos os sentidos. Verdade. Do IPCE, a chefia de gabinete, a infraestrutura. A gente chegou para arrumar a casa. E arregaçou as mangas, até foi criticado, porque até como ato de simbologia, simbólico, foi limpando a cidade. É. Né? Foi um ato de mudança, Um né? ato de Pra mostrar, mudança, foi lavando a chegamos, a mudança prefeitura, chegou. foi, entendeu? Mostrando que chegou, e realmente chegou. O Cultivando Amor por essa terra. Sim, tivemos também Lili também no gabinete com a gente, né? Oh, Foi fundamental. eu quero saber quem daquele gabinete ali não tomou aquele café maravilhoso na cozinha do centro administrativo, que a gente tava lá. Eu sou saudosista porque eu recordo aquilo que eu, como a senhora entrevistada, a doutora Janine, contribuímos, como tantos esses nomes que a gente citou aqui, arregaçou as mangas com paixão e com amor pela causa. Foi verdade. É diferente. Quando a casa tá arrumada, qualquer gato se deita no tapete. Agora a casa para ser arrumada, para depois a gente chegar e oferecer ao visitante é muito fácil.
Mas eu tenho esse orgulho, de uma forma ou de outra. Os comerciantes acreditaram. Os Sim, comerciantes acreditaram houve um abraço muito grande do comércio. havia a promessa de voltar a folha para o município de Remígio. Sim. Então, eles acreditaram, eles investiram. Então, a gente teve isso também. A gente tem que reconhecer que o comércio de Remígio... E foi uma promessa de campanha. Promessa de campanha. Um retorno da folha de pagamento para dentro do nosso município. Exato. Lembramos disso porque tem gravado, tem tudo em discursos políticos e tudo, né? Foi uma promessa. Aí o pessoal, mas isso não influencia nada porque todo mundo hoje compra no Pix. Não justifica. Não justifica. Não justifica. Hoje a gente pode se dizer, a gente tem um Banco do Brasil como a gente tinha antigamente? Não tem. Entendeu? A gente não tem a força, não, mas tem um caixa eletrônico, a gente pode dizer um banco na prefeitura, que atende a todos. Mas tem uma diferença, não tem? Muito grande. De atendimento, de Se os nossos negócio, empresários pegam seu faturamento, tem que ir para a Esperança fazer depósito, retirar dessas coisas, tudo quer dizer que a gente está deixando a desejar em alguma coisa. Pronto, então foi uma gestão assim muito tranquila, de planejamento, de ação. Aí a gente teve, aí começou a ser efetivado aquilo que Aguinaldo tinha encaminhado, mas que o antigo gestor não estava nem aí. Estava nem aí, abandonou, quase perdia. Então, começou a ser efetivado. Foi quando foi feita a construção das academias do Freitas Lagoa do Mato, Lagoa Parque. Foi, exatamente. Nesse período. Foi quando veio os ônibus, que tinha sido dado lá na gestão passada, os 2 ônibus do Estado, o carro do Ministério, que veio do Ministério da Educação, os 2 carros. Certo. Aí foi quando a gente concluiu ali o conjunto Monsenhor Fidelis. Que a gente pegou ele, né? Até na época que a gente tomou posse, tudo isso eu tenho registrado. Estava fechado. Não, distribuíram as chaves, alegando que a gestão que vinha, que estava tomando conta que ia assumir, iriam dar aquelas casas a outras pessoas. E a empresa tinha abandonado. Tinha, a construtora tinha abandonado, que é pra gente relembrar que às vezes a gente bate no futuro, mas esquece do passado. E a gente foi pra onde, Dedé? E você? Pra dentro de onde o pessoal se aglomerou, tava todo mundo protestando com medo de perder a sua casa, que ali a gente acompanhou do início, antes das pessoas entrar. Quando a gente chegou dentro da gestão, eu tenho tudo isso registrado, a gente foi lá pra dentro, mandamos formar uma comissão e trouxemos até o gabinete. Foram recebidos para tomar café, comer um bolo, dialogar e chegar a um acordo. Então são histórias como essa que nos dá orgulho de saber. Que você brincava muito, que fazia. A gente chega pra negociar, chega lá, Jeanine, com aquele salto, tum, no meio da terra. No terrão, Mas doutora, era o jeito a gente tem que mandar abraços especial para as pessoas que estão nos ouvindo. Naí Alexandre, um grande abraço, primeira dama, uma pessoa ímpar. Maria Vilma, está nos assistindo. Antônio Batista, Alexão, um grande abraço. Um abraço também. David Souto está assistindo também, um grande abraço para David. Jailson Santos, Irene, Roberto, Gabriel, entendeu? Minha família maravilhosa, família da minha esposa, um grande abraço para todos vocês. Obrigado pela audiência. Preciso também mandar um abraço aqui para o meu tio Fernando. Ele está lá também na audiência assistindo, uma pessoa do meu coração. Aí vem aqui Alessio Alves, está ligado. Um abraço, Alessio Guerreiro. Aí tá aqui. Alessio, um grande abraço também. Deixa eu mandar um abraço também pra minha tia Alvinha. Ela, desde ontem, ela é do Piauí, né? E tá aqui, passou Natal com a gente, foi pra João Pessoa, tá lá aguardando a gente. E ela, olha, manda o link que eu quero ver essa entrevista. Então ela tá lá, um beijão, tia. O amigo Marivaldo Fortunato tá ligado também. Pra Marivaldo, grande pessoa. Jailma Farias. Jailma, um abraço pra Jailma, tá lá. Jailma, deixa eu ver. Fabiano Nunes. Um abraço. Violeta Paulino, um grande abraço, formadora de opinião pessoa, maravilhosa. Verdade. Né? Itamar Gabriel, Assis Ferreira, né? Fernando José, Dema Aguiar, um grande abraço, meu batalhador, um grande amigo. que também fez parte daquela luta quando a gente quis chegar. Oi? Jorge Herculano, um grande abraço, entendeu? Esse e Dema aí, realmente, Dema também participou daquela primeira gestão, quer dizer, foi um braço muito forte. Eu tenho uma grande lembrança de Dema, com aquela Paraty. Ele foi fazer aquele negócio que tinha que fazer em Campina, para os carros poderem rodar. Sim. E o carro ficou quebrado na noite do comício. O coitado de Dema no caminho de Lagoa de Roça, sozinho, um sofredor, lutando pela bandeira. Para tudo que hoje acontece, teve muitos guerreiros, como Dema Aguiar.
Jorge Herculano, inúmeras pessoas que foi construindo, porque cada pessoa tem sua credibilidade, na qual traz pessoas. Vamos, Assis, aí Fernando José, Dema Aguiar e Maria José são as pessoas. Um abraço a todos. Entendeu? Peraí, deixa eu abrir um parênteses aqui também para um abraço pro meu sogro. Seu Assis, né? Prossiga a linha aí. Seu Assis, que merece todo o carinho do mundo, é uma pessoa que eu gosto demais, demais, demais. É um sogro, é um pai. Mas aí vamos voltando. Então a gente teve também, Dedé, a construção do conjunto Mãe Rainha. Quer dizer, tinha vindo a verba, mas faltava executar. Então a gente executou. Então a gente caminhou naquela maré mansa, com muita coisa que foi deixada, então a gente podia ali executar, né? realizar. Que ficou, foi colocando em prática, realizando. Era um governo novo, a gente sabe que quando você começa com o governo muito disposto, você não tem ainda aquele entrosamento no Estado. Tinha o deputado federal Luiz Couto, que deu um suporte muito grande. Com certeza, mas também. Você ainda está procurando espaço ali para começar a conseguir. Mas como a gente tinha tudo isso, então a gente caminhou. Houve também a implantação das escolas integrais, a Casa da Cultura que foi feita. E diante disso, a gente, quando discute as escolas integrais, tem um meio termo, né? Sim, para a gente poder debater o que realmente acomoda uma escola integral. Isso é um assunto que a gente mais para frente. Não, mas isso é importante. A gente pode abrir esse parênteses. Né? Houve abriram aqui várias escolas integrais. O problema que tem das escolas integrais no município de Remígio é a falta de estrutura. O colégio agora tem estrutura. Tem. E as nossas escolas municipais, nem a que foi construída em Lagoa do Mato, ela dá o suporte para que uma classe, uns alunos consigam ficar um dia inteiro dentro da escola. Não tem uma estrutura adequada. A gente foi em Cuitel, foi em Nova Floresta fazer um acompanhamento e viu uma verdadeira escola. Precisa ter espaço, precisa ter um local, as pessoas precisam ter um local para se sentir bem, precisa ter um local do descanso, precisa ter um local de informática, a área de lazer. E a área para esporte, para prática de esporte, tudo isso tem que envolver numa escola integral para que o dia seja completo. Não é hoje simplesmente o colégio proporciona isso. Não é simplesmente o nome. O colégio, por sinal, ficou lindo. O colégio ali ficou... a gente foi visitar, que você me levou lá, e quando eu saí, eu disse a você, o colégio ficou parecendo uma facisa. Sim. Quer dizer, se fosse um desperdício até ser uma escola técnica. Ali era para ser uma universidade. Porque realmente ele ficou num padrão exemplar. Aí, voltando, aí teve o ginásio Vampirão, eu já falei também da construção, né, do pronto atendimento, que já vinha sido conseguido por Martinho Laureano, a quem eu mando um abraço também, uma grande pessoa. Então, quer dizer, Martinho conseguiu, então Sheila fez toda a parte burocrática, a gente conseguiu o pronto atendimento. Depois que Sheila saiu, que foi, né, que ela teve que assumir outros compromissos, então veio também um grande amigo nosso, Valdênio, né, a quem a gente até hoje tem um contato com ele. É uma pessoa muito boa. Sim, a gente não pode deixar de esquecer também de Lígia. Sim, eu ia falar nela agora, tá lá no Rio de Janeiro. Minha amiga pessoal, independente de política. Era uma equipe de Torá. Era uma equipe de Torá. Pessoa... que era esposa de Josa. Lidiane, um grande abraço para a Adeilma. Adeilma foi uma nota mil da educação. Exatamente. Entendeu? E até hoje está aí, porque voltou a ser valorizada e está mostrando que ela é uma pessoa compromissada. E tia Selma também, ela quando assumiu o Estanilau, estava um caos o Estanilau. Então tia Selma, ela conseguiu ali equilibrar, organizar o Estanilau. Aí, depois do pronto atendimento, veio o Valdênio. Valdênio, né, uma grande pessoa, ele, irmão do secretário de saúde do estado da época. Então, ele veio com a missão. Qual seria a missão de Valdênio? Valdênio, traz o SAMU para Remígio. A gente tem o pronto atendimento, mas a gente precisa. Então, aí foi fruto real da gestão. Casa da Cultura, o ginásio Vampirão e o SAMU. Então, foi exatamente. Assim, foram feitos de dentro. Então, Valdênio fez toda a parte burocrática, Valdênio correu, Valdênio conseguiu, Valdênio trouxe o SAMU. Então, a gente conseguiu fazer tudo isso.
Aí a gente chega, começa a entrar para o segundo mandato. Então a reeleição. A reeleição. Aí a gente vai para o período. Então, nesse período, já estava começando o grupo a ficar um pouco afastado. Não, o grupo começou a ficar desgastado, começou a haver modificações. Mas os sonhos já alcançava outro patamar. Não, já alcançava pelos bastidores, né? Sim. Mas o grupo ainda não entendia, porque começou rodízio de secretário, muitos rodízio de coordenadores, rodízio de pessoais efetivos. Então começou aquela questão, aquela mudança pelos bastidores. Começaram a excluir Júnior Brito, que fez parte, uma pessoa excelente, um amigo que eu gosto demais. E até hoje prova seu profissionalismo ao lado do amigo Alexandre. Extremamente competente. Então o Júnior Brito estava lá também. Então começou essa questão pelos bastidores. Tudo ocasionado para você ver. Um grupo de Remígio trabalhando, a gente teve pessoas que somaram como Valdênio, como Sheila, mas veio como diz, uma ovelha, tem aquela história da ovelha negra, né? Bota a perder. Que foi ali moldando, de uma certa forma, ele fazia a parte burocrática dele, fez lá muito bem, junto com o gestor, mas acabou espalhando o grupo, causando mal-estar no grupo, que foi o secretário de Finanças, como é o nome, que eu não me lembro o nome dele, Antônio Soto? Sim, esse mesmo. Sim. Tinha até me esquecido. Tem pessoas que a pessoa tem que esquecer mesmo. Mas, enfim, então começou a afastar tudo isso. Então, veio a eleição. Quando foi no reeleição. A reeleição. Quando foi no período pré-reeleição, aí a gente foi chamado. Foi chamado para quê? Indica o nome de Renato. Coloca o nome de Renato como vice-prefeito. Já causou um mal-estar com o André. Uma das maiores, se não, ingratidão, entendeu? Ingratidão feita. Tem atos que a gente tirou para fazer essa retrospectiva, para fazer essas lembranças para algumas pessoas, e muitos que estiveram dentro estão ouvindo. Foi uma das coisas que aconteceu que não se esquece do dia para a noite. Que foi essa indicação na possível reeleição de colocar 3 nomes, quando a todo momento se sabia que só tinha um só. Não, e na verdade, André já vinha sofrendo, né? André foi colocado para ser secretário de infraestrutura, vamos testar André lá. Quer dizer, já por orientação ao gestor, de pessoas que eu digo que realmente começou a espantar o grupo, como a gente citou agora, aí André foi. Que André, o prefeito, ele foi guerreiro naquela época. Foi um vice-prefeito atuante. Toda essa história que a gente está analisando, cultivando amor por essas terras, o atual prefeito estava de dentro. Atuante e guerreiro, sempre. Então, quer dizer, aí chama a gente e coloca. Aí seu João Barbosa coloca o nome, seu João. E André foi, quer dizer, tudo uma jogada para que pudesse chegar num acordo, fazerem alianças, algum acordo com o André. Sim, o intuito era único e exclusivo isso. E de uma certa forma, André, na época, ficou muito desgostoso da gente, porque a gente era muito próximo dele. De muitas pessoas. Isso causou um desgaste dentro do grupo político, que só quem lucrou foi as pessoas que montou o esquema. Aí o povo dizia... Porque separou o grupo, começou a rebater a separação do grupo, a partir do momento que não havia necessidade daquela criação. Não havia, a gente estava com um grupo jogo muito de unido. Interesse particular por trás dos bastidores. Não, mas até para você alcançar um voo mais alto, a inteligência é manter o grupo unido. A gente com o grupo unido, a gente consegue o mesmo objetivo, melhor ainda. Porque a gente mantém um grupo unido e a gente fica com aquela força. Mas não pensou, quer dizer, vamos voar e deixa todo mundo para trás. Então, o que é que aconteceu? Então, André sofreu. André achava que a gente... porque Gianinho estava querendo botar um nome Vitório numa vice. E por aí vai. E muitas pessoas... Agora, tem uma pessoa que a gente tem que... A pessoa cumpre ordem. Entendeu? O pessoal faz o julgamento, mas não sabe que quando a gente é funcionário, que a gente ocupa um cargo, a gente cumpre ordem. Os grandes, 2 ou 3, articula, planeja e manda o restante cumprir. E muitas vezes aqueles que a gente está de segundo escalão para baixo, é que as pessoas não entendem. Cada um faz uma linha de pensamento, de julgamento, mas não sabe o que realmente aconteceu. Então tem muitas histórias guardadas que não é necessário ser revelada aqui, mas que está registrada
Entendeu? O que a gente precisa, a gente vai bulindo um pouco na história, porque a gente vai chegar até agora, aos dias atuais. Pronto, mas vamos lá. De... Não, aí vamos voltar para essa parte, quer dizer, a questão de André. Então, André ficou assim muito... A gente tem que reconhecer a questão do nosso amigo Neto Corta-Língua, uma pessoa muito boa, que eu gosto demais. Você foi verdadeiro. Verdadeiro. Você ligou e avisou qual era o procedimento da coisa. Neto, ele é estourado, mas ele foi um homem. Você foi muito justo comigo, com ela, e você ligou e disse, olha, é assim, 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 não continue nessa linha, vá nessa que é o certo. Mas a gente, cumprindo determinações, a gente não seguiu. Minha gente, desista. Tem um preço muito alto a pagar. Minha gente, desista, porque o nome é esse, não vai mudar. Então, ele foi muito honesto, mas a gente não podia, naquele momento, desistir, porque a gente estava seguindo as instruções do chefe, quer dizer, do prefeito. Do prefeito, que era justamente para ele conseguir o objetivo dele. Então, o que é que aconteceu? Renato, no decorrer do caminho, Renato desistiu, né? Uhum. Aí houve a desistência de Renato. Então, ficou para onde a gente vai? Aí foi quando o grupo se reuniu, aí disse não. Houve muito ataque a gente construiu um grupo muito grande. Tá registrado, tem as fotos, tem tudo. Ninguém esperava. Sentando, dialogando com humildade, dando direito a todos de igualdade em suas opiniões. A gente conseguiu um grupo político muito grande para levar. Então, quando a gente se reuniu, ficou todo mundo, e aí, o que é que a gente faz? Aí foi quando os meninos, não, infelizmente não tem como a gente ir para André, porque em virtude da gente estar apoiando o Renato, a gente sofreu muito ataque, não sei o que, a gente quer ir para Júnior Meira. Aí, para o grupo, né, que seria seu João. Aí eu disse, bem, é a vontade de vocês? Se é a vontade de vocês, então a gente vai. Porque se a gente tá num grupo, a gente não pode abandonar o grupo, né, Dedé? A gente tinha que seguir. E se a maioria definiu, a gente foi lá com o grupo. Júnior Meira concorreu lá, depois fez lá os acordos dele. Foi chamado pelo gestor, foi dito que o gestor já tinha resolvido com o André, que já estava tudo ok, e que ia ser ele, e ele fez a articulação do pai dele, resolveu a questão. Mas resolveu a questão e ficaram as arestas. Né? Muitas. Ficaram os problemas. Então a gente passou... Houve os acordos que para a vitória de um prejudicou outros, né? Mas inclusive você. A gente conhece a roda da vida. Você, né? Que foi proibido, Pronto. Inclusive, de ter acesso a tudo. A roda da vida a gente conhece e as histórias a gente sabe. Guarda para nós, porque não vem ao caso, a gente tá expondo, porque o momento político é engraçado. O pessoal diz, eu sou adversário de X. Mentira. É só aquele momento. No momento que for conveniente, todo mundo se abraça, deixa o passado para trás. Mas a desgraça dos tempos atual são as gravações. E foi a sorte aí... Entendeu? Porque o cabra abre a boca hoje... Perdoe, doutora Janine. A gente abre a boca hoje e fica gravado. E se a gente não segurar aquilo que diz, quando for da tarde ou amanhã de manhã, tá desmentido. É isso? É verdade. Deixa eu abrir um adendo aqui, que quando a gente começou a primeira gestão, né, que a gente já está no finalzinho, mas só para que eu me lembrei agora, quando a gente começou a primeira gestão, Galvão fazia parte, Júnior Meira fazia parte. Mas esquecemos de lembrar Galvão, Josa, Evaldo, que começou na infraestrutura. Um grande abraço para Evaldo. Então, entendeu? Foi um grupo que hoje a gente vai chegar a perguntar. Não, mas aí Galvão fazia parte. Mas Galvão, ele queria, na verdade, de uma certa forma, ele começou a querer ser o prefeito. E não tem como você querer ser o prefeito. No sentido então, de autonomia. Quer dizer, de autonomia, a gente houve muitas articulações, houve um problema muito grande na Câmara Municipal, né, que foi instaurada a CPI. Foi muito grande, que eu tive que ir lá resolver, acabar com essa história da CPI, tudo uma articulação muito grande. Então, houve aquele rompimento de Galvão. E realmente, naquela época, foi provocado por Galvão. Então, a gente tem que reconhecer que foi uma articulação ali um pouco feia. Sim. Mas, enfim, a gente veio para frente, aí Júnior Meira conseguiu a articulação do pai dele, a gente passou a campanha de correr atrás, de fazer comício, de fazer passeata, de costurar bandeira, de fazer tudo que podia. Vencemos a eleição. Quando a gente foi, a gente tem que detalhar aquele mesmo acontecimento que aconteceu recentemente em 2020, a gente passou algo semelhante lá na Oasis, na indicação, que já era uma coisa óbvia, mas no momento, há meses atrás, a gente não estava instruído a ver isso. Na indicação de André,
que veio na primeira e por direito tem o direito na segunda, mas a gente sabe os motivos do porquê tudo aconteceu, né? E ali também que foi feita uma grande encenação dentro do acordo que já estava todo fechado de acordo que foi planejado. Mas no final de tudo a gente ganhou. Na verdade, na entrada do Oasis, os meninos se reuniram e disseram, não, vai todo mundo contra. Gente, agora vai fazer uma confusão. Aí foi quando eu disse, pessoal, fica tranquilo, já tá resolvido, vamos todo mundo abraçar André, vamos pra frente, porque eu já sabia, né? Júnior, na época, veio até me contar, deixa eu lhe contar como é que foi o acordo. Eu não tava, foi Lagoa do Mato. Aí eu disse, eu não quero saber. Não quero. O que importa é a gente ter o objetivo de botar o gestor. Então, o que você fez não me conta que foi até... Todo mundo ficou com raiva de mim, né, na época. Quero pensamento sempre grupo. Sempre grupo. Sempre grupo. Só que quando o grupo fez a reeleição, chegamos ao objetivo... A eleição foi em outubro. A reeleição foi em outubro. Então, quando foi em novembro, todo mundo na rua. Exatamente. Todo mundo na rua. Sem pena. Sem pena. Então, quer dizer, aí foi feito um novo modelo. Um remanejamento. Um remanejamento para novos muito grande. Projetos. Quer dizer, ficou algo completamente diferente, mudou todo mundo. Você mesmo não foi mais valorizado, você foi escanteado, foi colocado no canto, jogado para um lado, jogado para o outro. E tantas outras pessoas. As opiniões começaram a mudar e a Zaza começou a enxugar para alçar novos voos. Exatamente. Entendeu? Só que muitas pessoas, de qual a gente citou, mandou um abraço, tem um reconhecimento de todo, muitas pessoas que hoje, sem saudade, apenas a gente está aqui relatando coisas que muitas pessoas que talvez estejam do outro lado sequer soubesse ou tivesse conhecimento, entendeu? E no meio disso tudo, foi aonde começou, que a doutora pode até alinhar, a grande transformação. Começou a grande transformação. 16, 18. A princípio, o prefeito André, né, quando já ganhou na reeleição como vice-prefeito, ele foi totalmente escanteado. Acho que ele passou uns 6 meses a 1 ano escanteado. Ele só foi visto quando realmente o objetivo, a pesquisa, não, vai ser você mesmo candidato a deputado. Então, a gente precisa dele. Aí começaram a trabalhar ele, da aproximação. A trazer a filha dele, vamos de novo colocar na secretaria. Ela não foi chamada de imediato, não foi. Então, veio aquela mudança toda, muita gente foi excluída, muita gente foi colocada para fora. Ele foi uma, né? Das excluídas também aqui. Então, a gente teve aquela mudança e começou a mudar tudo. Começou o desmantelo, que é onde eu disse... Que foi aonde eu disse no início. Sempre a segundo mandato veio o desmantelo. Então veio a ambição. Então vamos fazer o quê? O que é que a gente precisa? A gente precisa de mídia, a gente precisa de marketing. Mas aí não souberam separar, né, o município do marketing, que poderia ter sido feito as duas coisas. Com certeza. Então lá vem, quebrou. Aí quebra a reforma da Praça Remígio dos Reis. Quebra a Praça Remígio dos Reis para fazer uma grande reforma, ficou lá aquela bagunça. Que já começava a ser tudo preparado como vitrine. Como vitrine. Vitrine política para o pulo do Estado. Para o pulo do Estado. Certo. Aí vem a reforma do campo de futebol. Uma grande festa que era para acontecer. Foi feita uma festa e no intuito era para trazer uma universidade, um centro técnico, alguma coisa para lá. Uma escola técnica. Então não deu certo. Aí quando não deu certo, vamos fazer uma reforma. Essa reforma foi muito polêmica, porque enquanto esse povo ficou assim segurado, aquele mesmo secretário, que eu não me lembro o nome, das finanças, ficou tomando conta, então ele refez, cavou, descavou, e vamos, reforma em uma, reforma em duas, reforma e nada dessa reforma sair. A gente isso no sentido... Só via o campo. O campo. Sim. Campo lá embaixo, e nada de sair. Então, André já estava vice-prefeito. Vice ainda. Começou a fazer, aí vem a Lagoa Parque. A gente precisa da Lagoa Parque. Já vinha fazendo vários projetos, os projetos ainda estavam em encaminhamento, mas a verba ainda não saiu, faz a quê? Destrói a Lagoa Parque, a gente vai ver e corre atrás das verbas. Aí destruiu, quebraram, fizeram aquela quebradeira grande na Lagoa Parque. Que ela ficou desfigurada. Aí vem também, começa as pinturas das fachadas das escolas. A gente tem um exemplo do Stanislau Eloy. Se você entrar no Stanislau Eloy, tá do mesmo jeito. Mas a frente é linda. Foi, exatamente. E assim foram todas as escolas. Isso. Pinta, muda a cara.
mas dentro continuava a mesma coisa. Teve a reforma também do centro administrativo, realmente essa reforma houve, Sim, né? sim. Não foi como deveria ser, mas houve que faltou aquela parte de trás. Aí veio a questão do mercado público. No mercado público, né? Então começou aquela comissão. A crise do mercado público, aconteceu aquela polêmica Da do cachorro carne, comendo do cachorro, carne, aquilo foi. repercutiu no Brasil inteiro. Exatamente. Foi mídia em todos os canais de O televisão. Ministério Público caiu em cima, então tem que fazer a reforma. O que é que faz? Quebra. Como é que a gente faz quebra? Não, vamos, esse negócio Por etapa. de donos de tarimba ficar com tarimba de graça, isso não existe. Faz a relação, todo mundo tem que pagar aqui pela sua tarimba e vamos diminuir, vamos tirar todo mundo. Não. Quer dizer, Um espaço que no exemplo cabia 60, ela foi construída 70 e poucas. Porque Exato. na realidade, de certa forma, havia uma certa intenção de negociar aquelas que foram feitas a mais. Que a princípio foi cobrado, a expectativa era de cobrar 15 mil, né? Por cada tarimba. Começava essa especulação. Eu acredito que a média era essa. Então começou a reunião, articulada pelo mesmo secretário de Finanças na época, que eu não sei se ele já estava na obra ou onde danado ele estava. Mas, enfim, começou essa articulação. O projeto que está sendo executado hoje foi um projeto que foi criado, feito, realizado na época. Que tem a maquete e tem tudo. Na época do ex-gestor. Sim. Então foi a reforma do mercado, quer dizer, ela veio dentro da gestão. O prefeito André não alterou nada. Não alterou nada. Ele, inclusive, que eu até já questionei esse prefeito, porque você não mudou muita coisa que ele fez. Não, porque ia dar mais problema e a gente precisa continuar. Então, quer dizer, veio aquilo ali, foi feito o levantamento. Na época teve vereadores que hoje em dia dizem, não é para pagar, não é para isso. Era quem estava do lado lá fazendo as cobranças e organizando tudo. André assume, né? Aí vem cá, aí André assume. Quando André assume, lá vai André resolver tudo isso, lá vai André fazer tudo isso, lá vai André. Começou os 2 anos que ele teve desse pedaço, foi 2 anos e meio, né? Desse segundo mandato. 2, né? No 2 caso, anos e meio, basicamente. É. Então, ele começou a reorganizar. Conta demais, tudo demais para fazer. O que é que André fez? Eu não tenho o que fazer agora, eu tenho que pagar as dívidas. Foi deixada tudo para mim, a responsabilidade é minha. Aí André foi cuidar de correr atrás da reforma da Lagoa e concluiu. Tá pronto, tá aí. Fez a reforma da Lagoa e concluiu. André foi atrás de resolver a questão do campo de futebol. Ele fez. Foi remexido, foi feito, refeito, feito não sei quantas vezes André fez. Fez com honestidade e lealdade. Aí lá vem a Praça Remígio dos Reis. Ele concluiu. Foi entregue, a gente tava. Pronto. Aí vem para o mercado. Aí André vem concluindo esse mercado. Já ouvi até dizer aí a questão de que o prefeito vai cobrar as tarimbas de vocês. Não vai. Não vai. Isso é fake news. Essa a gente primeiro buscou essa informação. Não vai ser cobrado tarimba de ninguém, não. E vai ser provado isso no momento certo. As tarimbas estão lá para seus devidos donos, as pessoas que é merecedora. Ninguém vai pagar por aquilo que já tinha, vai? É justo Aí isso? as pessoas falam, não, mas tem uma lei. Tem uma lei, mas essa lei será alterada. O prefeito disse, eu recebi aqui emenda, eu recebi de Damião Feliciano, de Efraim, dos Gadelhas, né? Teve de Gadelha também. Então a gente vai fazer esse mercado, a gente não vai cobrar de ninguém, mas a gente vai fazer a relação e vai dar o justo. As pessoas aparecem, sempre quando a gente toca um pouco, tem muitas pessoas que tá dentro. Sevanildo, lembra? Meu guerreiro Sevanildo, entendeu? Grande abraço. Mislene Dias, Vitorinha Santos, Simone Vitorinha é uma Silva. grande amiga, um abraço, uma vereadora forte, viu? Vitorinha Santos? Foi quem enfrentou aquela CPI comigo e a gente disse, a gente mostra aqui que essa CPI não anda e realmente a gente caminhou com a legalidade e foi feita Adailton Nascimento, Edmilson Paulino, Juliana Paulo, está ligado, um grande abraço. Abraço a todos. Francisca Max, minha querida madrinha, um grande abraço. Um abraço também, entendeu? A dona Chiquinha. Então, exatamente. Então, o pessoal, quando a história tem fundamento e a verdade sai, aumenta. O pessoal vai chegando e vai aumentando as pessoas que estão
nos ouvindo, prossiga nas obras, doutora, pra gente... Não, aí a gente foi. Então, aí, quer dizer, André começou a reorganizar a casa, a pagar as contas, porque ficou tudo para ele. A campanha de deputado seguiu... Isso de 2019 e 20, né? 19 e 20. A metade de 18 até 20, quer isso. dizer, o que é que ele fez? Eu tenho agora que pagar as contas, ficou tudo para mim, quebraram, eu vou arranjar dinheiro, vou buscar verba, vou correr e vou fazer o que realmente não sabia nem por onde começar. Porque não tinha sido deixado nada para ele. Ele teve que correr atrás, ele teve que fazer para a Lagoa, a Praça Remígio de Reis, o campo de futebol e tantos outros. E o mercado público é que ele vem lutando até hoje para fazer. Então, quando o André organizou isso, aí foi quando ele pôde, né? Foi quando já foi chegando no final que ele veio. Mas antes disso, antes da gente falar do finalzinho já para a reeleição de André, é importante a gente dizer que nesse período a gente falou aqui do desentendimento que houve, né? Do racha que houve no grupo. Sim, no próprio grupo administrativo. Com a questão do vice, né? Exatamente. Depois a gente passou por outra, em 2018. Certo. Marenilson era, por direito, cotado a ser o candidato a deputado. A deputado do prefeito. Então, ele já vinha fazendo toda a articulação, ele já vinha juntando o grupo, ele já vinha num caminho assim muito correto e muito certo. E quando ele foi para a reunião, ele foi na certeza que ia ser indicado. Aí ele foi onde ele recebeu. Ele foi surpreendido e recebeu, eu acredito que a traição que ele nunca esperou na vida dele, porque poderia ter sido conversado e avisado a ele antes, né? Certo. Eu acho que foi uma forma, assim, muito pequena de dizer a uma pessoa, e principalmente a um irmão. Você, quer dizer, no meio de todo mundo. Então, Marenilson sofreu isso, Raimundo sofreu também uma traição no primeiro mandato, que ainda ficou ali um pouco triste, ainda saiu, depois voltou para o grupo e foi continuando, mas foi continuando com aquela mágoa, né? Então, teve isso. Quando ganhou, aí foi quando um racha começou a ser maior, que foi numa reunião que teve na Baixa Verde, se lembra? Na reunião eu estava presente, eu não só lembro como eu estava nela. Pronto, eu não estava, mas aí eu soube, foi quando todos os vereadores... Isso é desmoralizar as pessoas. Você chegar e chamar todo mundo de moleque. Não é porque eu sou um prefeito, um deputado, que eu tenho que maltratar as pessoas. Pelo contrário, um bom político, ele tem que juntar, ele tem que unir, ele tem que conversar, ele tem que buscar um entendimento para que possa... Somar cada vez mais. Somar cada vez mais. Então, isso aí eu acho que foi o ápice da desunião do grupo. Eu tenho uma lembrança desse acontecimento, houve um desentendimento, até um princípio de confusão, a gente saiu para fora, inclusive isso até sobrou na delegacia. Foi verdade. Né? Deu até uma ocorrência, né? E a gente foi lá e tudo, eu, o seu João, que eu me lembro lá fora, tá aí uma verdade, que essa não é esquecida, porque eu presenciei, que Renato falou assim, tava eu, Renato e André lá fora, encostado no carro, e Renato disse assim, rapaz, depois de sair, nunca mais essa gestão vai ser a mesma. Ele acertou. Ele acertou em cheio. Renato Vitória. Renato Vitório. Grande pessoa também, primo meu, a quem eu mando também um grande abraço. Ele acertou em cheio, quando ele disse ali na frente, ele e André. Pronto. Então ele acertou, então ali desuniu, então ali ficou cada um por si. Então, cada um por si, cada um pensando em si. Aí veio o prefeito continuou. Chega para a reeleição. Na reeleição, quer dizer, pensar o quê? Não, vamos excluir André. Não é o momento mais de ser André, a gente não precisa dele, vamos colocar um aqui. Foi quando quiseram colocar doutor Raimundo e começaram as articulações contra. E André ali segurou, eu sou, o direito é meu. E ele foi muito forte, viu? Porque ele lutou contra todo o sistema até ser. E nessa época... A gente conhece a história, é engraçado. A gente fazendo um comentário, mas um lado que a gente já não estava, que nessa a gente já estava dentro da coligação com o Cláudio. Com o Cláudio. Né? Que seja bem esclarecido mais essa informação. Quando a gente deixa boas amizades, as coisas acontecem ao vivo e a gente tá vendo. Claro que não é obrigado a gente divulgar, até porque existe um crédito de confiança, né? É verdade. A pessoa deposita, a gente não vai falar. Então, quando a gente viu tudo aquilo acontecendo, inclusive eu tive o prazer de doutor Raimundo estar aqui presente, onde hoje está a doutora Janine, que também ele fez uns esclarecimentos, que é muito bom a pessoa falar tranquilamente, né? Por isso que eu admiro também demais o doutor Raimundo, ele esclareceu isso. Tem pessoas ele que não queria ser vice, estava dito e estava esclarecido. A insistência
até a reta final, era um propósito que pensava que ia mudar, mas não mudava, porque ele tinha aquela opinião. E o combinado com ele tinha sido outra coisa. Não, o combinado era para atrasar de André e ele acabar sendo candidato a prefeito. Mas como não conseguiram atrasar de André, então ele vinha como vice. E ele já tinha avisado ao grupo, vice eu não sou. Não sou. Então ele não agiu errado, né? Exatamente. Então Foi correto. Naquela correria de quem vai, bota Alexandre não pode, sai Alexandre, sobrou quem? Luciana. Aí Luciana foi a candidata a vice. Começou uma campanha. Como você mesmo disse, a gente começou do lado de Cláudio, que não tinha condição de jeito nenhum. Na época até André tinha muita raiva da gente, achando que a gente tinha feito covardia com ele em 2016. Levantando a bandeira contra ele. Ele tinha aquela mágoa. E ele tinha no entendimento que o contado era uma coisa. Né? Totalmente diferente. Que era diferente a história. Totalmente diferente. Era diferente. Então a gente foi com o Cláudio, mas a gente se surpreendeu pela falta de organização. Porque aquela campanha ali, Cláudio ia sair eleito. A gente sabe que a gente perdeu nos últimos 15 dias, Dedé? Nos últimos 4, 5 dias, a gente perdeu aquela campanha ali. Quando saiu a pesquisa da gente, a gente viu. 15 dias a gente estava ganho com a diferença. E o bom de tudo que o próprio grupo, muitas pessoas confirmavam a mesma coisa, né? Por trás dos bastidores. Aí ficou essa luta. Então a gente foi com o Cláudio, mas o grupo de Cláudio era um grupo muito disperso, era um grupo muito vamos no bolo. E faltou um pouco de estratégia, faltou um pouco de olhar o plano coisa de governo. chamada planejamento. Planejamento, né? Plano de governo. Sentar para conversar. Plano de governo. Mídia e marketing. Plano de governo. O plano de governo até hoje... Que é uma coisa que por isso que o pessoal diz... Tem os antigos políticos e os novos políticos. Porque a gente está na era digital. Quem melhor explora a era digital, se sai melhor. É verdade. Entendeu? É verdade. Quem melhor sabe utilizar ela, tem uma vantagem na frente. Porque algumas pessoas não entenderam ainda que a forma antiga de fazer política, ela está se acabando. Aliás, ela está só mudando de roupagem. Porque o curral vai continuar sempre o mesmo. Só que de forma diferente. Não é isso? Então, André... veio, juntou com o Centrão, né? O Centrão veio, pressionou Cláudio não cedeu, então o Centrão veio para cá. Paulinho foi vítima, Paulinho de Kiko foi vítima de uma armação ali de pessoas que precisavam da legenda para vereador. Então, ele seguiu no caminho dele, foi até o fim, também foi muito correto, foi até o fim. Ninguém, doutora, é enganado. Ninguém se engana, porque... Quando a gente participa de um governo, muitas pessoas passam dentro do governo pelo salário. Ele não analisa que dentro de um governo se forma uma grande família. E essa família ela tem uma obrigação de gerir um município. Só que no momento tem uma coisa chamada jogos de interesse. Onde a pessoa começa a cegar, né? Que diz que quando o dinheiro chega que é muito... muda a mente de muitas pessoas, mas de outras não. É verdade. Né? Na forma de trabalhar, que fique bem colocado isso. Então, muitas vezes as pessoas dizem, eu descarto os meus amigos e vou construir novos amigos. E se a pessoa tiver o conhecimento da história, vê que nunca deu certo. É porque tem pessoas que pelo poder e o dinheiro é capaz de tudo, vende a própria alma, né? E quando existia assim, a mistura, por mais que a gente tente, não deu certo até agora. Das antigas, procura a história. De vez em quando eu estou resgatando a história de um dos nossos gestores. Né? Nunca deu certo. E eu tinha um ditado que eu dizia em algumas reuniões, algumas pessoas que talvez lembrem disso, eu disse, no momento que se misturar as tintas, a gente cai. Aí antes da gente falar da mistura de tinta, faltou a gente falar aqui. Faltou a gente falar até 2018, né? O que é que aconteceu? Além dessas destruições que houve, né? Faltou aqui só uns pontozinhos, deixa eu esclarecer para a gente ir para 2020, concluir 2020, né? A folha de pagamento. Uma promessa de governo. A folha vai voltar para o município de Remígio, para o Banco do Brasil, o comércio vai voltar a girar. Foi vendida novamente. E para onde foi o dinheiro? E na época eu me lembro que tinha um gerente aqui do Banco do Brasil
É Alexandre, eu não sei se você se lembra dele. Então, ele ainda foi para uma reunião e ele disse, olha, a gente não compra, o Banco do Brasil não compra folha. Mas se vocês trazerem um projeto, tipo um mercado público, alguma coisa, um projeto grande, a gente pode conseguir, via Banco do Brasil, patrocinar esse projeto para vocês. E não foi aceito, porque queriam vender a todo custo a folha. E isso aconteceu em Areia. O Banco do Brasil ajudou lá. Quer dizer, fez essa parceria. Então, a gente faltou essa visão, ou pela ambição, não sei qual o motivo, então continuou vendendo a folha para a Esperança. O município, o comércio continuou novamente sofrendo sem girar aquele dinheiro. O comércio que pregam tanto a geração de emprego e renda. 6 anos no poder, por que não geraram emprego e renda? Por que não deram oportunidade? Por que não trouxeram a coletoria para cá? Por que deixaram o Banco do Brasil, que era uma agência aqui, uma agência polo, que vem de toda... A gente tem acesso a todas as regiões. Né? Deixar um Banco do Brasil virar um posto. Quer dizer, isso é um retrocesso para a nossa cidade. Aí a gente vem aqui. Né? Houve também a questão do IPTU. Isso aí a doutora tem um conhecimento. A gente não pode deixar de falar, até porque eu soube aí, você me disse, que muita gente questionou. Diga ela que fala sobre o IPTU. Sobre o IPTU e sobre... Aqui, eu tenho uma pergunta aqui na agenda que esclarecesse em relação a isso. Em 2017, né, na reeleição, os preços explosivos. Então foi contratado empresa de recadastramento pela aquele bendito secretário de Finanças, que eu não me lembro o nome, mas enfim... Foi contratada a empresa de recadastramento por ele, foi feito um recadastramento. Desse recadastramento foi aumentado o valor venal de todos os imóveis de Remígio. Mas só que não pode ser feito isso. Quando você faz um recadastramento, você prepara uma planta genérica, você prepara um projeto de lei, você encaminha para a Casa Legislativa para ser aprovado esse aumento. Depois é que você vai aplicar, né? E tem que ser aprovado no exercício anterior. Então você vai aplicar isso e de forma progressiva, não de uma vez só. Porque a população não está preparada para o impacto. Foi um choque, né? Foi um choque. Foi um choque, de repente você está pagando 40 cruzeiros, chega a 400. 400 mil reais, teve pessoas aqui que chegaram cobrança de 1.000. Ali, seu Ademilson, sim, ele tem ali aquela casa, aquele terreno dele, tem vários quartinhos. Tem, os quartinhos que era do saudoso pai dele, seu Neco Paulino. Pronto, cada quartinho dele foi cobrado 2.800 por quartinho daquele. IPTU. Isso não existe, Dedé, isso não existe. Aconteceu isso, você veja que era no mínimo, a gente já só aconteceu 2 vezes isso, com o Cláudio e contigo. Encaminha para todo mundo de novo. Então, dando prosseguimento, houve uma pequena queda de sinal, a gente está de volta para seguir a linha de raciocínio. Continue, doutora. Vamos voltar para o IPTU, porque o IPTU é um tema que todo mundo me cobra, sim, né? dentro, a gente estava no então, aumento, o pessoal pegou. Houve o aumento, não foi para a Casa Legislativa, não foi encaminhada a planta genérica. Esse recadastramento foi feito 1, 2, 3 vezes, foi pago várias vezes pela desorganização que houve. E, por decreto, foi realizado o aumento do IPTU acima dos índices de correção monetária. Por decreto, o prefeito só pode aumentar o IPTU até o limite dos índices de correção monetária. Corrigir anualmente, aquela correçãozinha que é feita. E com isso, ocasionou assim, um impacto muito grande em todo mundo. Mas as pessoas, a gente tem um problema também em Remígio. O pessoal de Remígio precisa aprender a separar seus interesses pessoais de política. Das suas paixão política. Porque os políticos separam os seus interesses pessoais do povo. Com certeza, absoluta. Eles pensam nele. Então, o pessoal precisa. E não é só isso, não. O povo só é grupo no momento que é conveniente, comício, movimentação, passeata. O povo é grupo, somos todos um só, entendeu? O povo é grupo para bater palma, para gritar cegamente, mas no momento que os interesses do político chegam, aí o povo fica em segundo plano. E a população não percebe isso. A população, ela idolatra, ela faz aquele amor pelo político. Que é desinformação de forma correta, deixa todo mundo cego. E fica esperando a cada 4 anos um agrado que recebe, uma cesta que recebe, uma coisa, quando isso é para ser feito um plano, um trabalho para ajudar as pessoas, um trabalho social.
Então, se precisa disso, não é algo de véspera de eleição. Enquanto as pessoas não se orientar e não começar a ver, eita, fulano só vem de véspera, mas fulano aqui está me dando assistência o tempo todo. Sim. A gente vai continuar sofrendo. Mas voltando para o IPTU. Aí, muitas ações eu recebia, eu entrei com várias ações contra o município, e nessas ações todas foram julgadas procedente. Todas foram julgadas procedente. Foi determinada a anulação de todos os boletos emitidos de forma irregular e emissão de novos boletos com base na lei de 97 e nos IPTUs que vinham até 2013, mais ou menos. Aí trocando em miúdo, que as pessoas mais procuram saber, até um dos ouvintes deixou a pergunta bem antecipada, que como fazia para rever essa situação, aqueles que pagaram. Sim, e as pessoas que pagaram, quando aciona a justiça, além de ganhar, também ganha o dinheiro de receber a diferença que foi paga indevidamente. Certo. Então, o que é que as pessoas têm que se conscientizar? Procure um advogado, acione o advogado para que entre com a ação. O IPTU é cobrado de forma irregular. Essa irregularidade foi instituído e veio e tem que ser organizado. Então, ele veio desde 2017, cobrando 2016 também. Então, as pessoas precisam garantir seus direitos, precisam tirar o amor político. Peraí, eu voto em você, mas eu quero resolver essa minha questão, é um direito meu, do mesmo jeito que teve ações de Energisa, de tantas outras coisas. Mas quando a pessoa está apaixonada na crença, dentro de um grande foco e de uma grande bolha, como é que a gente diz, da mídia, você vê que foi uma adesão grande, nunca se pagou tanto IPTU como foi pagado naquela época. Poucas pessoas, mesmo com os preços astronômicos, nem sequer questionaram, foram lá e deram uma das maiores arrecadações que houve da história do município. E sabe o que é que eu acho engraçado? Com tudo isso, o município só conseguia, no ex-gestor, adquirir com recursos próprios, o que foi o carro da guarda, o que mais? Algumas outras coisas pequenas. E o prefeito André fazendo aqui, caminhando, fazendo as coisas certas, indo organizando. O prefeito André já vem fazendo a Lagoa do Freitas com recursos próprios. E por que o dinheiro não dava antes? Não tinha recursos próprios para fazer nada. Não se entende isso. Mas deixa eu concluir só essa questão aqui. Aí vem pro IPSE. Vamos concluir o IPSE. Então, no IPSE, naquela época, a gente tem que parabenizar nosso amigo Toinho, que ele foi um profissional muito competente na época do IPSE. Ele conseguiu tirar ali o valor do IPSE, que o IPSE tinha, de 4,5 milhões, ele conseguiu aumentar para 6 nesse período. Mas Toinho era um gestor que ele, todo mês, eu como chefe de gabinete, recebi muito ofício dele cobrando a parte patronal do município. Ele fazia a parte dele, ele cobrava, ele ia até o prefeito, ele dizia não é certo, não repassa. E ela não estava sendo paga. Não é certo não repassar o patronal. Ele fazia as aplicações que o gestor ele precisa fazer várias atualizações, vários cursos para que ele aprenda a aplicar o dinheiro, para que o dinheiro renda mais, para quando os funcionários se aposentar, ter dinheiro para pagar suas aposentadorias. Então ele fez tudo isso, por isso que ele aumentou. Certo. Com toda a dificuldade, ele aumentou. Mas a gestão passada deixou sem repassar para o IPSE 2.900.000 reais. Não repassou? Não repassou. Enquanto o Cláudio Regis deixou aqui, o antecessor deixou em torno de 785 mil, a gestão anterior ao prefeito André, né, que foi na época, deixou 2.900.000 reais sem repassar. Então, isso foi, assim, um absurdo. E o período que mais aconteceu foi depois de 2016, quando Toinho teve que se afastar para sair candidato a vereador. Né? Então, Toinho, ele foi, assim, um gestor extremamente competente. A gente fez uma parceria muito boa. Eu acho que ele até já falou aqui no seu podcast, né? Falou, ele, com o certeza. Wellington Contador também, um profissional extremamente competente. Foi contador da prefeitura, foi da Câmara Municipal, foi do IPSE, eu não sei se ainda continua no IPSE,
mas ele fez um trabalho muito bom, só foi substituído quando veio uma empresa lá do lado, não sei de onde, que veio para cá, não sei por qual motivo, houve a substituição dele. A gente chega a 2020. 2020, André passou por todas essas questões, houve o Centrão, o bendito Centrão, né? O famoso Centrão, que vive de pesquisa e procurando o lado que supõe que vai ganhar para que vá se aliar. Mas também é um direito, é uma forma política. Chama-se articulação política, né? Cada um defende o seu queijo. O seu queijo. Então, eles fazem a forma política dele. Cabe à população olhar, fulano ali tá pensando em si, cicrano ali tá pensando mas pensa no povo também. Então, cabe a avaliar por que é que o Centrão faz aqui, o Centrão faz ali, o Centrão vai para um lado, vai para o outro. O Centrão está pensando em si. Então, precisa a população ter essa noção. Mas aí houve a junção. Quando o André começou 2020, aí veio para André, eu quero a Secretaria de Educação completa, com todos os secretários, coordenador, diretor, professor para indicar. Aqui a gente já está entrando na gestão de André 2020. Quando 2 anos antes, quando ele ganhou. A reeleição. Porque de 2018 a 2020... ainda era o mandato... André foi reparar todos esses danos, ver as reformas, fazer as reformas, tudo que foi quebrado, André foi ali botar o tijolinho e consertar tudo, porque nisso André sabe fazer. Certo. Ele tem meta, ele tem vontade, e ele é uma pessoa que ele não tem interesse de subir para estado, para qualquer coisa. Não, então, ele faz por Remígio. Ele faz por Remígio, a visão dele é Remígio. Então, quando veio para a reeleição, a partir de 2021, vieram os pedidos. Eu quero a Secretaria de Educação completa, eu quero a Secretaria de Saúde completa. Mandato compartilhado. Eu quero um mandato compartilhado, você fica 2 anos e me dá 2 anos. Eu quero saber qual foi o gestor, porque o gestor anterior não deu um mandato compartilhado para André. Aí é essa pergunta que eu faço. Eu quero um mandato, eu quero a Secretaria de Obras. Então, Agricultura. Então, aí foi quando André disse, espera aí, minha gente. Afinal, eu vou ser prefeito ou eu vou ser boneco? Então, ele teve que dizer, não, assim não é. Eu tenho um grupo para indicar, eu tenho pessoas que eu confio, a gente vai caminhar em parceria, eu vou dar isso, tanto é que deu assistência social, deu obras, Alexandre Pebinha, né? Alexandre Pebinha ficou com obras, então a gente tem essa parceria, mas eu tenho os meus. E, de uma certa forma... E tinha que cumprir os acordos com o novo aliado que o grupo chegou, o Centrão. O Centrão chegou e precisava também do espaço. Precisava também do espaço, que era o que o outro lado não queria que tivesse. Isso. Mas o Centrão, sendo bom, ruim ou o que for, mas tinha que cumprir. Teve lá com ele, estava na luta, então tinha que cumprir. E André ficou nessa questão e ele disse, não, tem que ser assim. E, de uma certa forma, continuou muita gente, porque André não colocou todo mundo para fora, manteve todas as indicações, permaneceu todo mundo. A gente tem a secretária do Trânsito, Érica, que ela já vinha da gestão anterior. A gente tem Maritise, que já vinha da gestão anterior. A gente tem Diego, nosso amigo Diego, a quem a gente mandou um abraço também, que veio da gestão anterior. Então, quer dizer, ele permaneceu com todo mundo, mas ele precisava cumprir, como você disse. Foi quando começou os desentendimentos, foi quando começou a briga e foi quando o grupo chutou o balde. Então, não tinha o que fazer. Aí, já agora, começou, aí quando começou, já os preparatórios para apoios na candidatura a deputado, na campanha. Né? Foi que a coisa começou a se inflamar mais. Agora, né? Em 2022, quando 2022. Foi. Mas enquanto isso, depois que André realizou toda aquela bagunça, aí André vem com a construção da Lagoa do Freitas. Dedé, a Lagoa do Freitas era um problema tão antigo que as pessoas não têm noção. Janine, dentro do conhecimento lá dentro, eu que sou vizinho, eu tenho uma lembrança... E fiscaliza todo dia, né? Todos os dias. E tem um vídeo que roda até hoje, quando o pessoal quer atacar a gestão anterior, manda esse vídeo. É um sonho de longos anos, não é de agora. Que prometia que já estava o dinheiro, que a Lagoa do Freitas ia ser concluída. E agora, nos últimos de 2020 para cá, que ela vem
entendeu? Acendendo esse desejo de chegar, porque... E não é só isso, não. Havia um processo, até da época de Cláudio Regis, esse processo, e a justiça determinando que fosse retirado os esgotos de dentro da lagoa. Exato. Quer dizer, já era um processo antigo que vinha, que todos os gestores vinham empurrando sem realizar. André, da mesma forma que Doutor Passo, André foi ousado. Ele foi ousado. Ele disse, eu vou fazer e eu faço com recursos próprios e mostro. A principal parte ele já tirou, que foi o esgoto. Ele afastou o esgoto, ele transformou uma água que nem servia, para aguar a grama se via. Porque eu estava de dentro. Da gente sabia a podridão e a fedentina recebendo os esgotos. E hoje? Hoje a água tem. Além disso, o secretário de Agricultura fez uma solta de peixe. E a água hoje ela não serve para ingerir, mas para o restante ela serve para tudo. Ela serve para lavar roupa, ela serve para tomar banho, numa questão de uma seca muito forte. Ela já foi usada antes em seca, imagina agora. Então quer dizer, o esgoto foi separado, tá havendo feito um piscinão para que ela não corra perigo de transbordar. Assim que a obra esteja pronta. Então a parte mais pesada, houve o afundamento, a tirada da lama. Com recursos próprios. Sim, né? tudo isso, a máquina aí, dentro da lama. Não houve nenhum deputado que vai botar a mão e dizer que eu tive participação lá, porque não teve. É obra de André. Nenhum deles vai dizer, tem recurso, pode se falar no mercado, tem recurso de deputado, se falar IPA e falar em qualquer canto. Agora a Lagoa do Freitas não. Se ela for concluída, que é assim, a gente espera e a gente quer ver essa conclusão. Se as pessoas não tentarem boicotar, né? Também será tem um dos isso. maiores feitos da história política do município. Assim como ficou na história a Lagoa Parque, Senhor dos Passos, que foi outro prefeito à frente do seu tempo, que conseguiu fazer. Porque é o amor pela cidade. É o apego. Você não quer sair dela, você quer melhorar ela, para que futura geração possa usufruir. Inclusive as suas gerações. Que futura geração possa usufruir de benefícios. Isso é o amor ao município. André vem com a construção das casas, lá em cima no a linha aí, tá alinhada aí mais ou menos? Tá, no Mãe Rainha. André vem com essa questão dessas casas. Foram mais 30 casas. Mais 30 casas que ele conseguiu. Que aí alega, sim, que vem as controvérsias. Foi projeto anterior, cada um que conta uma versão, mas sabendo que ambos juntos estavam lá. Ambos estavam ainda juntos. Isso. E o prefeito André foi quem pediu junto. Então não foi fulano, não foi deputado tal que conseguiu. Não foi deputado tal que conseguiu, não. O prefeito André foi pedir junto. Então, ele teve participação desde o início e as casas estão aí sendo construídas. A gente tem que lembrar que depois de Tio Mário, que também foi prefeito de Remígio, que fez muito calçamento aqui também, né? A quem mandou um abraço também para minha tia Edinha, que é uma pessoa que eu gosto muito, muito mesmo. Então, o prefeito André foi o prefeito que mais construiu, que mais fez calçamento aqui dentro do município. Teve Tio Mário, Cláudio fez uma parcela e André vem cobrindo todas as ruas. Um dos bairros mais beneficiados com calçamento foi a Bela Vista. O prefeito André beneficiou muito o vereador Doda. Eu acho que tratou o vereador Doda assim como um filho. A gente pode dizer como um filho, porque o que ele fez pela Bela Vista... Eu acho que foi a área mais beneficiada, mas em compensação ele fez em todas as áreas do município de Remígio, ele fez. A gestão anterior a dele, o calçamento que fez foi aquele beco do Fujão. Do cemitério. Do cemitério ali, né? Pronto. E à frente. Foi o que fez. Agora, André fez realmente calçamento, conseguiu com... deputado federal dele, Damião Feliciano, que a gente tem alguns deputados que realmente fizeram coisas por Remígio. E no que foi criado o programa Pavimenta Remígio, a gente fala aquilo que a gente pode mostrar, porque se a gente for falar uma coisa que a gente não pode mostrar, a gente é desmentido. Isso é o problema de tudo. Você faz a propaganda. Agora você sabe que nem todo mundo vai cair no seu conto. Vai bater em cima, vai investigar, fiscalizar para poder passar a verdade. Então, hoje, nos 4 cantos de Remígio, que isso vai ser mostrado no momento propício, o pessoal, muita gente já tem reconhecimento, né? A gente tem, nos 4 cantos, Lagoa do Mato e outros bairros, ruas que chegaram, não só a rua,
esgotamento sanitário E calçada. e calçada para todas as pessoas. Todas Porque as muitas pessoas. vezes aquelas ruas só de terra, ela recebia o calçamento. Então, se os donos não tivessem condição de calçar, ela ficava o calçamento no meio, entre a casa e o calçamento ficava aquele espaço de mesmo barro que quando chovia, ficava um pulo de um lado para o outro. Prossiga. E ele vem fazendo o trabalho completo, né? A gente lutou muito, eu e você, a gente lutou muito na primeira gestão que a gente fez parte para a construção do Curral do Gado, né? A gente lutou muito porque eu, desde criança, eu fui criada o quê? Ali com meu pai, toda a vida gostou do Curral do Gado. Eu pequenininha me lembro de meu pai me levando para a Feira do Gado e eu ia com ele, andava com ele na feira esperando na volta tomar aquele sorvete. Eu sei Aquele como é que é. pronto. Então eu andava muito com o pai. Então isso era uma tradição, a Feira do Gado é uma tradição no município de Remígio, né? Girava muito Com aqui. certeza! Então- Qualquer pessoa que venha contrariar isso é a pessoa querer esconder ou omitir o acontecido. Pronto, aí a gente lutou demais, mas não conseguiu. A gente não conseguiu a construção do Curral do Gado. O vereador, na época, também, quando assumiu, foi um pedido dele, né, Edinho? Edinho ao do prefeito Bode, foi o André. pedido, foi. E ele fez um Curral do Gado digno de verdade. O que está faltando ali é um investimento ali cultural, para poder voltar, as pessoas voltarem E uma a fazer a feira. transformação, que você tem que entrar, uma coisa puxa a outra. Mercado, feira, mudança da feira também deu um Vamos grande falar. impacto no município. Exatamente. Então, o que é que precisa? Ajeitar ali, fazer um cultural, deixar dali virar um ponto de sentar político só para conversar e articular, não. Tem que trazer, a gente tem que fazer realmente funcionar o Curral do Gado, que foi feito pelo prefeito. Aí vem a feira. Muita gente fica, eu não vou me posicionar, porque, bem, eu não sou político, eu posso me posicionar, não é isso? Então, eu defendo muito, defendo e continuarei defendendo que a feira tem que voltar para o domingo. Por que a feira tem que voltar para o domingo? Porque tá certo que os comerciantes querem o domingo para descansar, isso e aquilo, mas os comerciantes estão pensando em si. Mas Paulinho disse isso aqui também. Paulinho falou que isso não influi. Se você é dono do seu estabelecimento, você pode dar folga ao seu funcionário, você que escolhe o dia. Agora, há um interesse particular e financeiro por algumas pessoas que a feira no sábado é mais... Não, a feira do domingo, ela é uma feira maior, porque além maior das não, pessoas... super maior, Super quatro ma- vezes maior do Porque que a além atual. das pessoas de Remígio, vem pessoas de fora. E a gente precisa entender, vem pessoa... porque vem pessoa de fora? Minha gente, isso é bom. Se vem pessoa Qual de é fora... a cidade que automa- trabalha só com o seu povo? Automaticamente, eu sou obrigada a baixar o meu produto para vender. Se eu tô aqui sozinho, eu posso chegar e dizer, ó, Dedé, essa caneca aqui é R$50 para ti. Mas se eu tenho uma pessoa ali vendendo a 40, eu vou vender a 40, não vou? Exato. Esse é o que tá. Então é o equilíbrio. E Isso. isso aí, quem sente no bolso é a população carente. Isso. Então, essa é a importância da feira voltar para o domingo. Também defendo ali que aquele mercado, eu disse muito ao prefeito, prefeito, mude esse projeto que foi feito, que veio da outra gestão, que é um projeto totalmente desproporcional. Ele fez, não, porque eu quero concluir. A minha vontade é concluir, eu venho lutando para concluir isso. Depois eu vou ver isso. A certeza que eu tenho é que eu não vou, como a gente já falou antes, eu não vou cobrar tarimba de ninguém. Mas aí pode-se ver também Há modificações futuras. de continuar a semana toda funcionando para aquelas pessoas, de mudar algumas coisas. Aquelas A pessoas... estrutura dela é para proporcionar isso. Aquelas pessoas que tem também ali as suas barracas que vendem, né? Como Neca, a irmã de Lili, tudinho. Então, eles terão seus lugares garantidos. Com Será certeza. resolvida a situação deles. Não existe isso. E se o mercado tá lá feio, desmantelado, diferente do que tá lá na escola estadual, não foi culpa do prefeito André, não. O prefeito André está lutando para concluir. Foi culpa de quem fez a obra, de quem quebrou a obra e deixou lá para ver se prejudicava o prefeito André. Que está em andamento e tem prazo. Está em andamento, tem prazo e ele vai cumprir. Exatamente. Ele a não ser que se junte todo mundo para tentar barrar ele, né? Aí isso aí a gente não sabe. Boicotar. Exatamente. Então a gente vem. Ele construiu o laboratório municipal do lado do pronto atendimento. A gente tem um lugar digno agora, né? Tá numa construção imensa e bonita da Policlínica e o Céu. Juntos. Juntos. Tirando do aluguel aquilo que era o céu que ficou anos.
Exatamente. A farmácia básica, hoje, você fez um vídeo, o vídeo é lindo. Totalmente equipada. Você chega lá, tem todos os tipos de remédio. Então é muito bonito saber que a população pode procurar lá e lá vai ter. Então, o povo precisa ver isso. Procurem, minha gente. Procurem a farmácia básica quando precisar. Lá tem medicamento. Procurem, vão sempre procurar. Aí, ele comprou também, a gente não esqueceu de falar, se eu não me engano, me corrija aí, os 2 carros compactadores, né? O município tem. Eu tenho uma lembrança muito disso. Eu lembro de umas reuniões que eu participava quando a gente ainda tinha vez, e a gente fazia reunião, porque planejamento é muito importante para qualquer governo. E eu falava muito, tinha essa preocupação em questão de a gente modificar a forma da coleta do lixo. E isso foi um grande avanço. Foi um grande avanço. Né, que antes eram locados carros, aí valores absurdos, e ele cortou isso. Hoje a gente tem os nossos compactadores. O lixo é encaminhado para o local certo, que também antes não tinha, né? Então, a gente tinha um lixão aqui, esse lixão já não existe mais. Houve um trabalho com mais de 6 a 8 meses para o aterro de forma correta, para a recuperação do solo. Entendeu? Muito importante. Existe, muito importante falar isso. Entendeu? O caminhão MUC. MUC, né? Eu não chamado me lembrava isso. nem o nome. Quer dizer, ele comprou para Remígio. Antigamente, como era que se colocava uma lâmpada? Quando a dificuldade dos postos mais altos no Você centro, trabalhou na energia, né? eu fui diretor da iluminação pública. Aí me diga aí a dificuldade. Aí eu carreguei muita escada nas costas, a gente subia com dificuldade, e muitas pessoas lá em cima, os eletricistas. E quando a gente precisava de um trabalho, que era final de ano ou épocas necessárias, que a gente precisava iluminar partes essenciais da cidade, tinha que se alugar um MUC lá em Campina. A gente esperava esse caminhão MUC chegar, quando às vezes, em regime de urgência, tinha que pegar o trator, a máquina, erguer, em cima da pá, colocar a escada para o eletricista ir lá para cima fazer o trabalho. Então, tem que haver o reconhecimento independente de qualquer aresta política. É verdade. É verdade. Aquilo que está sendo feito está comprovado. Inclusive, até quando a gente estava na época, né, que a gente apoiou 2020 Cláudio, a gente dizia assim, a gente está com Cláudio, mas André vem fazendo muita coisa, e André é um homem do bem e de bem. Não só ele e a família dele. Naí é uma pessoa, uma vizinha extraordinária, independente de política. Não se nega. E as filhas dela. Não se justifica qualquer divisão, qualquer divergência política, mas tem que existir a coerência. Tem que existir o reconhecimento. É verdade. Pode-se dizer o que disser, se chega ou se não chega, se tem 3 candidatos, se tem 2, se tem meio candidato. Mas fica registrado os feitos. E se sair num tour na cidade, um passeio, com qualquer pessoa, o cara vai passar em 4 cantos de Remígio e mostrar o que estava dentro dos 4 anos foi feito, que muitas pessoas em 8 não conseguiu. É uma realidade que pode se provar. Não é média nem puxa-saquismo político. É uma coisa que a gente chega de... Você prova de bora andar. Pra eu lhe mostrar. As ruas na entrada de Remígio, de Campina, vindo pra cá, que foi feita na lateral do Palma, mudou. Tirou as pessoas de andar na pista. Exato. Dizer, as pessoas têm exatamente o calçamento que montou e ampliou o comércio. Hoje existem muitas lojas lá devido à infraestrutura que foi oferecida. Eu só vou pedir ao prefeito André que se lembre daquela rua de Marconde Neca. Se lembre, eles pedem demais, me cobram demais, então se lembre de fazer ali. Eu acho que ali no Gibão só tá faltando aquela rua. Então é importante lembrar isso e eu espero que ele faça, né? E que até a gente pesquisando disse que ficou uma promessa vaga, não foi? Ali tem uma promessa. Que foi feito todos os calçamentos ao redor e lá não saiu. Sim, foi, exatamente. Entendeu? Na conversa. Aí, vamos pontuar um pouquinho da assistência social. Vamos descendo, a gente vai fazer. A assistência social, né? O nosso amigo Rony, a quem a gente manda também um grande abraço, é um menino muito simpático, um menino bom, é bom de conversar, é tranquilo demais, Rony. Então, o Rony, quando chegou lá, ele tinha, assim, uma missão. Uma missão de mudar, de dar uma cara diferente à assistência social, de fazer algo novo.
Então, ele tem um trabalho muito bom com a Zumba, com as pessoas da terceira idade, ele ampliou aquela quantidade de gente. Se você passar lá para você ver, é lindo o trabalho que ele faz lá. Tem uma menina que trabalhou muitos anos, uma pessoa que eu gosto demais, Rita, ela vai toda tarde, às vezes eu saio de casa, ela tá passando para ir para lá e muito feliz. Esse ano participou de uma quadrilha junina. Então, é um trabalho bonito, eu acho muito bonito. Na assistência social também a gente teve um aumento, uma ampliação das cestas básicas de 50 para 300. Você sabe o que é? Você quer dizer... Sai de 50 famílias para 300 Para famílias? 300 famílias, quer dizer, claro que tem que passar pela assistência social, tem que passar por todos aqueles critérios, ser avaliado realmente a necessidade. Mas houve esse aumento. O prefeito teve esse olhar. E as cestas vêm para Remígio, viu? As cestas, todas elas ficam em Remígio. Não vão parar em outras cidades, não. Então, as pessoas são beneficiadas. A gente tinha um problema muito grande no nosso município. Chamava-se distribuição de sopa. Todo período eleitoral para deputado, seja para prefeito, quando faltava 6 meses, começava. Vamos na vila, não sei aonde, entregar sopa uma vez por semana. Vamos não sei aonde entregar sopa, não sei aí. Minha gente, a fome do povo, a necessidade... Não só é em período de eleição. A gente tem que ter essa sensibilidade. A gente precisa dessa sensibilidade. Então, Rony, sabiamente, ele implantou a distribuição de sopa. Ele criou esse programa. E isso é bom, porque as pessoas têm ali. Às vezes também, né? Quem muito tem, esquece que tem, né? É verdade. Esquece o que sofreu. É. Mas se as pessoas olharem para trás e ver o que está tendo hoje, ver que as coisas mudaram lá mesmo. Com certeza. O banco de alimentos. Remígio nunca teve um banco de alimentos. Hoje, Remígio tem um banco de alimentos, que arrecada alimentos, que já ajuda nessa questão das E que muitos eventos criados dentro do esporte arrecada para fortalecer o banco de alimentos. Que já vai para essas cestas. Exatamente. Ajuda na sopa, quer dizer, tudo isso. Eu vim ler aqui um item para poder comentar com você. Eu não estou lembrada dessa questão, não, mas vamos pulando. Mas aí, depois do banco de alimento, a gente vem para a questão do IPSE. O IPSE na gestão de André. Eu digo a gestão de André, né? Ele está na reeleição, mas para mim é o primeiro mandato. Ele é o único gestor de Remígio que está numa reeleição, que está no segundo mandato, trabalhando como quem chega no primeiro. Até porque, para trás, ele foi muito prejudicado no primeiro mandato dele. Então, André é o único gestor desses últimos tempos aí que você me convidou para fazer essa retrospectiva, que você sabe que eu acompanho muito o IPSE, né? Com certeza, é uma área e até participou. Participei. Exatamente, com o Toninho, então pode falar com propriedade. Exatamente, então ele é o único gestor que vem pagando regularmente, mensalmente, a parte patronal. Sem atraso. Ele cumpre, ele sabe da necessidade de fazer o repasse daquele valor. Ele sabe que precisa repassar a patronal. Então, ele vem cumprindo, ele cumpre mensalmente. Qualquer pessoa pode olhar aí que vê. E ele é elogiado, inclusive, pelos contadores, pelas pessoas que têm entendimento que vai ver. Assistindo. Um grande abraço para André. Ele está assistindo aqui o podcast. Aí, vamos lá. Só tem uma questão que a gente diverge, inclusive a gente conversou até com ele essa semana, né? Que eu disse assim, ele fez, mas eu aprovei a lei, o desconto previdenciário dos aposentados e pensionistas só é cobrado para quem recebe acima de 3 salários mínimos. Esse desconto foi feito, essa lei, ela foi feita a partir de 2022. A gente não estava ainda no governo do prefeito. Certo. Mas, na época, eu discordei e continuo discordando. Por que eu continuo discordando? O prefeito não tem culpa. Quem sabe a gente não revê isso. Eu vivo pedindo demais a ele, prefeito, vamos rever isso. Ele disse até que depois ia se inteirar sobre isso. Porque no IPSE é feito um estudo atuarial. Nesse estudo atuarial, você vê como está o IPSE, o que entra, o que sai, os gastos, como é que está o crescimento. E no estudo atuarial, no seu relatório lá do estudo atuarial, deixa claro
o seguinte, eu queria até ler, porque me cobraram isso, Dedé. Com certeza, foi uma das primeiras perguntas que foram feitas. Foi, então, deixa eu ver só se eu acho aqui. Fica à vontade. Para eu ler para você a questão do estudo atuarial. Na conclusão do estudo atuarial, eu estou falando desse de 2022, que foi o que foi aprovada a lei. Certo. Ele diz o seguinte: conclusões. As hipóteses e o método atuarial de avaliação de custeio adotado, observa-se que o presente regime próprio de Previdência Social, o IPCE, sob o enfoque financeiro e atuarial, encontra-se equilibrado e em função das seguintes alíquotas e contribuições a saber. Quer dizer, a gente consegue equilibrar se houver o desconto previdenciário de 14% para os servidores efetivos e houver um desconto previdenciário de 14% para servidores aposentados, né, e pensionistas que recebam, que venham exceder o teto da remuneração do regime próprio da Previdência Social. Ou seja, eu acho que hoje em dia deve estar em torno de 7 mil e pouco, eu esqueci até de verificar isso. Quer dizer, então a gente pode verificar esse itemzinho da lei e colocar que os aposentados e pensionistas hajam o desconto deles, daqueles que recebam acima do teto da Previdência Social e não de 3 salários mínimos, acima de 7 mil reais. Então, isso ia legalizar a lei, que está aí com um probleminha ainda, parece que ainda não foi efetivada, e a gente conseguiria também emitir a CRP, né? Porque é um dos critérios. Não sei como é que estão os outros critérios, precisa até verificar. Mas isso é importante. Eu defendi isso, eu continuo defendendo, apesar de que eu não estava lá, né, em 2022, para que fosse também realizado essa lei. Provavelmente, né, a presidente do IPCE, Maritize, e juntamente com as demais equipes, fizeram lá a sua análise, a quem também não cabe a mim contestar. Esse é o meu posicionamento enquanto cidadã. Então, essas são Vamos dar seguimento, vamos lá. Vamos. Aí a gente passa o quê? Para a Lei Orçamentária Anual? A LOA? É o seu entendimento, não. Conhecimento? Não, essa foi a bomba da semana passada. A briga da semana passada. Que é uma coisa que a gente fica sem entender. Né? Tentaram aí fazer, eu acredito que utilizaram esse projeto de lei como forma de coagir o prefeito, ou de engessar a gestão, ou de pressionar o prefeito, como quem diz assim, vamos pressionar ele aqui, ele vai chamar todo mundo aqui, a gente vai fazer um acordo, alguma coisa. Não sei qual foi o interesse, mas que se a gente aqui, eu fiz um levantamento dos anos anteriores. Certo. Os anos anteriores, com relação à LOA, a Lei Orçamentária Anual, foi aprovado, em 2015, 60% de suplementação. Para que o prefeito pudesse trabalhar. 60%. 2016, 30%. Certo. 2017, 30%. 2018, 40%. 35%. 2019 foi aprovado 50% de suplementação. Aí 2020, que são os mesmos vereadores que estão hoje, estão desde 2020, foi aprovado 50%. No caso, 50% já o prefeito já André agora, eleito agora. Com os mesmos vereadores que estão lá na Casa Legislativa. Certo. 2021, 50%. 2022, 45%. E agora 2023, aprovado 5%. Você está vendo a distância, o equilíbrio que não teve? Então, o próprio Tribunal de Contas... drasticamente. O próprio Tribunal de Contas, ele orienta, né, que o Executivo e o Legislativo tem a função de fiscalizar o Executivo, mas que eles caminhem dentro da razoabilidade e da proporcionalidade. A partir do momento que eu aprovo 5%, eu estou querendo engessar o governo, eu estou querendo ser superior ao prefeito. A gente está o quê? Numa ditadura? É isso que eu penso. Então, assim, a gente teve uma proposta de emenda, eu acredito que do vereador Nilson, do vereador Júnior do PT, que inclusive a vereadora Vitorinha e Vanessa estavam querendo se acostar a elas, que era para uma suplementação de 35%.
Seria um valor razoável, que o prefeito conseguia trabalhar, conseguia... Por quê? O que é a lei orçamentária? Nem 35%. A lei orçamentária é uma previsão, tem até aqui, é uma previsão de receita. Uma previsão de receita e de despesa. Quer dizer, aquilo que vai entrar e em que eu vou gastar? Eu vou apresentar ali. Então, eu estou supondo que vai entrar 90 milhões. Pode entrar menos, pode entrar mais. Ninguém sabe. A gente tem uma previsão. A gente faz uma previsão para uma semana que vai fazer uma viagem, de repente adoece e não vai. Né? Ou de repente tem outro compromisso e não vai. Então, isso é uma previsão que acontece na lei orçamentária. Devido a essa previsão que houve de 45%, o prefeito pôde, esse ano, quando houve o piso salarial de enfermagem, ele pôde remanejar valores para pagar justamente os enfermeiros na lei orçamentária. Então, ele precisa dessa margem para que ele vá adequando durante o ano. E quando você aprova 5%, você está ali engessando. Você está agindo de má fé, você está agindo com a ditadura. Isso não existe. Aí a gente vem para uma lei que foi aprovada ontem. O incentivo dos ACS e ACE. Uma contradição completamente diferente. Como é que eu, numa semana, aprovo uma lei orçamentária para você, prefeito, dando uma suplementação de 5%. Quando dá na outra semana, eu aprovo um projeto de lei vindo do Legislativo, quando esse projeto de lei é de competência do Executivo, porque demanda de dotações orçamentárias. Então, já começou errado aí. E coloco na previsão a suplementação. Se anteriormente... Eu neguei a suplementação ao prefeito. Aí o prefeito agora pode suplementar? Não tem como. Não tem como. Aí quando o prefeito diz assim, vai parar muita coisa, pode parar. O prefeito esse ano, a gente tem a questão da falta d'água dentro de Remígio, que é um absurdo. É um absurdo a gente ter as barragens cheias, como você faz vídeo, você sabe, e a gente não ter água no município. Isso é um absurdo. Isso é um atraso geral. E é um problema do Estado. Ninguém investe no município que não tem água. Não é um problema do prefeito. Eu estava em uma audiência e numa conversa paralela que eu conversei entre uma audiência e outra com a promotora, e ela dizendo assim, o prefeito André já faz muito mais do que pode. A gente precisa que a água venha para o município. Tem água, tem que se regularizar isso, o Estado tem que se regularizar. Ele já tira de onde não tem para dar água ao povo. E ele dá... Você se lembra que a gente trabalhava antigamente na gestão que a gente fez parte, com 5 caminhões-pipa no máximo, não era? Eu acho 5. Foi, exatamente. O prefeito André vem trabalhando com 10. Agora que realmente é uma demanda muito grande para ele. Mas ele chegou até a colocar água em prédios do Estado. E ele precisou da suplementação em algum momento. Por quê? Porque ultrapassou aquela previsão que ele tinha que ia gastar com água. Mas como o Estado, são fatores inesperados. Como não teve ninguém que... Eu vejo muita gente, eu estou lutando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas ninguém faz. A gente tem 2 deputados no município. O povo cita muito o deputado Chió. Ele tem a obrigação que ele é da terra. Mas não foi só o votado dentro de Remígio. Mas ele tem também, e ele é da base do governo, né? Sim, com certeza. George Moraes já não é da base, já fica mais travado. Exato. Mas a gente tem Tião Gomes. Isso. Tião Gomes todo ano é representado por Paulinho do Alumínio. Toda a campanha. Aliás, todo pleito eleitoral é representado por Paulinho. Tem a sua votação em Remígio. Cadê a luta pela água de Remígio? E tantos outros que a gente tem aqui. Tantos outros. Então, a gente precisa... Que é uma obrigação de todos que foram votados, não é só ele não. A população precisa ver isso. Minha gente, até quando vão deixar o pessoal passando sede para utilizar esse setor como expectativa de voto, para conseguir voto? Não pode. Então, a suplementação ajudou muito ao prefeito nessa questão. Nessa área da água. Então, os vereadores agiram de forma... Eu acredito que é um direito deles, eles podem aprovar 5%, o que eles quiserem, mas agiram errado. Era para eles terem ali
feito uma média, Meio termo. a média que veio ali, tivesse aprovado os 35%, estava tranquilo, não ia engessar o governo, não ia prejudicar. Infelizmente, a gente aponta isso como questões políticas, porque a partir do momento que eles aprovaram, eles já se declararam juntamente com o pré-candidato Cláudio Regis, que é o único pré-candidato que a gente tem até hoje. Porque Cláudio Regis foi pré-candidato, desde o dia que perdeu, ele é pré-candidato. Então, eles já aderiram para o lado de Cláudio Regis. Então, isso mostra que foi ali uma jogada política. Aí a gente vem para o incentivo financeiro dos ACS. Outra questão, o incentivo financeiro dos ACS é obrigação do executivo encaminhar projeto de lei, como eu já falei. Falou agora há pouco, exato. Mas aí foi encaminhado pelo legislativo. Quer dizer, já não era para ser. E depois disso, eu não estou achando aqui, que eu queria aqui. A própria lei que veio do legislativo, que foi aprovado ontem, Continue. no seu artigo 3º diz o seguinte: o pagamento da parcela adicional de incentivos regulados por essa lei aos ACE e ACS do município de, falar até Campina Grande, eu acredito que a gente está em Remis, né? Estará estritamente vinculado e persistirá enquanto houver o repasse do governo federal para esse fim. Quer dizer, não falou o repasse, não citou e não explicou. Aí depois a gente vem para o artigo 4º. É vedado o município, a qualquer título, valer-se de recursos próprios para antecipar, compensar, complementar qualquer pagamento não repassado do Ministério da Saúde. Quer dizer, eles dão e mesmo vetam. Vetam o município de agir. Aí quem está sendo enganado aqui? Quem está sendo enganado? Os ACS que não esperaram para conversar, para ver se tinha alguma forma, que eu não vou entrar mais a fundo nessa questão, porque realmente eu soube hoje e não cheguei a olhar bem a legislação, não fui eu que resolvi, ou o legislativo que aprovou, encaminhou um projeto de lei sem ter autonomia para isso e aprovou uma lei dando sem dar, porque a lei aqui está dando sem dar, está autorizando sem autorizar, e iludindo os ACS e o ACR. Então, é uma questão que a gente fica assim um pouco, né, sem entender a questão política. Mas o que eu vejo, essa questão da suplementação que foi, e a questão que eu sempre falo a você em 2013 da CPI, tudo ocasionado pelo mesmo grupo político, a mesma forma de agir, de pressionar os gestores. E isso eu não acho correto. Isso não é uma política bonita. Tá, Dedé, eu tô te acompanhando, você... Cara, não dá pra mim, vamos lá, você tá lá, vamos pro outro lado. Tá certo apontar os erros e acerto, mas essas coisas assim, pequenas, eu acho que não deveriam ser feitas. Aí, geração de emprego e renda. Você fala muito na geração de emprego e renda. É um dos pontos que a gente peca muito, que precisa, qualquer político que venha para 24, ele tem que ter um projeto unicamente grande, baseado nisso aqui para dar solução. A gente precisa rever o comércio do município de Remígio. Com certeza. A gente precisa terminar o mercado público. Sim. A gente tem o que quê? já vai ser uma grande evolução. Exatamente, nesse campo. A gente tem a empresa de Paulinho do Alumínio, que de uma certa forma gera emprego e renda, né? Com certeza. E a gente precisa realmente de projetos. Aí me espanta pessoas que já foram prefeitos do município, aí faz. Não tem, a gente precisa investir nisso. Você foi prefeito 6 anos. Teve a sua oportunidade. Por que não investiu? Por que não trouxe? Por que tá julgando o outro? Então, quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado alheio. Exatamente. Então, é uma necessidade muito grande que o Remígio tem na geração de emprego e renda. E tem uma grande... Continue. Mas que precisa de pessoas que realmente queiram trabalhar e fazer isso. E não se utilizar como forma, como manobra política, como joguete político, para que venha a iludir a população mais uma vez. E para concluir, que o pessoal... Já tá longo, né? Já, que o pessoal... Pronto. Que o pessoal fica... A gente já tá na reta final. Eu disse a você que eu não estava nem pronta, nem preparada, nem querendo. Eu tô achando que eu tava. Mas eu sabia disso. A gente vai chegar... A conclusão que muita gente pergunta, aí o pessoal
cada um conta uma versão. Deixa eu ver aqui, o prefeito vai apresentar o seu pré-candidato, doutora? Com certeza. Eu posso afirmar a você isso sem piscar. O prefeito André terá um pré-candidato a prefeito e será em breve anunciado, sim. Não existe isso de que só serão 2 lados candidatos, não existe. André é o prefeito que mais trabalhou por Remígio, que vem trabalhando, que não usa Remígio como marketing para ganhar para voos maiores. Então, ele vem trabalhando, ele vem fazendo um trabalho muito bonito. Eu digo a ele, prefeito, mostre o que você vem fazendo, porque a população precisa saber. Então, ele vai ter o candidato e ele disse que não abre mão de jeito nenhum e vai ser lançado. E antes das suas considerações finais, vamos mandar um abraço. Uber de Assis, Gorete Martins. Um abraço. Entendeu? Martinho Guedes, Neide Medeiros, Cida Firmino. Um abraço para todos. Alviberta. Alviberta, minha tia. Sim, Alviberta, ela exato. tem que ficar até o fim. Napoleão Fernandes, um grande Napoleão, abraço, um viu, grande Napoleão? amigo e uma pessoa que foi vítima, viu, daquela CPI. Ele foi usado como instrumento de uma CPI, quando na verdade não foi articulada por ele. Adriana Freire, Joselito Batista, Alexandre Oliveira, um grande abraço para você, Um grande abraço, Alexandre. Alexandre Pebinha é uma pessoa muito Clenildo Torres, um grande abraço, muito Clenildo. obrigado, Clenildo. Clenildo é meu Cizenando primo também, viu? Batista, Neto Corta-Língua, um grande abraço para você, Um Neto. grande abraço, uma pessoa que eu gosto muito, Vitorinha. Vitorinha tá Pronto. assistindo, um grande abraço para Vitorinha também. E fique à vontade para fazer as suas considerações finais, doutora. Já falamos demais, né? Não, a gente parte de alguns esclarecimentos, porque o seu retorno é garantido em 2024, disso não tenha dúvida. E no momento mais propício que for necessário, será convidado ao retorno aqui, que é um ano muito político, um ano muito decisivo para os distritos do nosso Foi município. uma retrospectiva muito boa. Muito né? boa. Foi muito boa. A gente conseguiu falar aí de 2005 para cá. Exato. Né? E eu gostei demais de estar aqui. Eu quero agradecer primeiramente a você pelo convite. Eu acho que eu venho adiando muito tempo e quando você disse, não, vamos fazer uma retrospectiva comigo, eu não podia recusar. Então, eu quero agradecer a você, a todos, a Ana Paula, a Lili que está aqui, então, pelo convite, por estar aqui. Também quero agradecer a todos vocês que tiraram o seu tempo e a gente planejou 1 hora e já vai em 2 horas para estar aqui nos ouvindo. E também, a gente precisa também mandar um abraço para nossa família, né? Para o meu pai, Adalberto Vitório, minha mãe, Célia Vitório, minha irmã, Jeane, meu cunhado, Jonas, minha cunhada, Juliana Dantas, meu irmão, Adalberto Júnior. Isso. Então, para Lili, para tio Fernando, tia Alvinha, meus filhos, Beatriz, Bianca, Alice e Matheus. Certo. Né? E também para o meu esposo Júnior, que é quem está ali sempre do meu lado, forte, guerreiro. Quer dizer, vocês são pessoas que eu amo muito. A minha família são pessoas que eu amo muito. Então, e a todos vocês que nos assistiram, muito obrigado. Foi um programa muito bom, né? Um podcast muito, muito bom e muito grandioso. E vamos retornar. Você me convidando, estarei aqui novamente. Já está convidado automaticamente. Quem novamente. participa da primeira vez é convidado para estar aqui. Vamos aguardar também, né? Se agora tem pessoas aí que vivem dizendo que tá contra, que essas pessoas também sejam honestas. Sejam honestas e chegue pro prefeito e diga, prefeito, eu não tô contigo não. É muito mais bonito do que ficar usufruindo do governo e sair depois. Porque tem muita gente, o prefeito tem muita gente que tá com ele, que sabe do trabalho dele e que vai ficar com ele, porque ele terá o pré-candidato. Quero aproveitar vocês para mandar um grande abraço, dizer a vocês que aqui a gente está finalizando o ano de 2023 com essa retrospectiva maravilhosa. A gente contou só parte da história, viu? Porque a gente tem muitas coisas pela frente. Não, porque a gente não pode falar isso tudo no dia não, né? Exatamente. Então a todos vocês, muito obrigado mais uma vez. Eu espero que vocês opinem, curtam, compartilhem. E em janeiro de 24 a gente estaremos de volta com o podcast
Fala Remígio e todos esses que se encontram aqui no mural sabem que tem um compromisso do retorno, a não ser que não queira vir, porque é um ano político, um ano decisivo, um ano de proposta, onde através do podcast Fala Remígio a gente vai passar para o cidadão que acompanha essa página a realidade, a transparência e os acontecimentos do nosso município. Que Deus abençoe a todos vocês e até 2024 no próximo podcast Fala Remígio. Feliz Tchau. ano novo, tchau. Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima! Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima! Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima! Você assistiu o podcast Fala